Fala galera, começando mais Saideira Podcast, esse aqui é o Rafael, no backstage ali, tá o Lucas. E aí, pessoal? Aí, e a convidada de hoje é a Mari Moria. E Muito aí, obrigado por ter vindo. obrigada. Mora aqui pertinho, hein? Pertinho. Caraca, 15 minutos. 15 minutinhos, que bom. 15 minutinhos, pertinho mesmo, hein? Pertinho, né? Do lado do Bioaca ela Sim. tava. Nossa, que lugar bom. Gente, lugar maravilhoso aqui, viu? Descobriu onde a Lili grava os vídeos dela. Nossa, lindo, lindo. Cheio de verde aqui. É muito verdade, legal. aqui é bom mesmo. E antes de começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, das coisas que você faz aqui. Gente, então, eu sou mentora comportamental. Uau! É uma coisa que, assim, é uma profissão nova, né? Tá vindo aí no mercado. Mas que logo depois da pandemia, ela cresceu muito. Justamente pela necessidade das pessoas precisarem, né, dessa assessoria, desse direcionamento, né, de entender os seus sentimentos. Sim. Então, aí eu me especializei e fiz uma formação em análise de temperamento e desbloqueio emocional, Caraca, que legal. que é justamente, assim, o que as pessoas mais precisam hoje em dia, sim. né? Eu acho que hoje em dia, por conta da correria do dia a dia, E a pandemia foi o que deu boom mesmo, então? foi. O gatilho de muita gente, né? Muita querendo- gente. Porque, assim, na verdade, é aquele negócio, a pandemia fez com que as pessoas se isolassem, né? Por conta sim. da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, elas tiveram um encontro forçado com elas mesmas. Verdade, né? Não podia sair de casa. Não podia sair de casa. Então, Verdade. foi um enfrentamento de se entender, Aham. de estar ali somente com você mesmo, que todo mundo precisou E passar. não foi com a própria vontade, né? É. Foi algo meio forçado lá, Foi, querendo ou não, foi, né? Foi. Por isso que muita gente entrou em depressão, Aham. crise de ansiedade, Sim, né? sim, Então, sim. também pela consequência da pandemia, de não saber o dia de amanhã. O incerto, né? O incerto, Querendo ou não, né? o Que a incerto. gente não sabia quando que ia acabar É. a pandemia e tal. Exatamente. E o legal dessa profissão é porque a gente direciona a pessoa a se conhecer, Uhum. sabe? Se fortalecer. Interessante. E justamente para conseguir passar por essas incertezas, de não Ah, saber do dia de entendi. amanhã, né? Mas como ela sabe o que ela quer, o que ela gosta, Então você estuda bastante coisa em questão de ansiedade também, né? também. Ansiedade é o que eu mais sofro, né? Sério? Na verdade, eu sou muito ansioso com tudo. Ansioso assim, tipo, ia ter podcast. É, Nossa, como é que vai isso. ser? É, e eu acabo só pensando nisso, e quero Aham. fazer um monte de coisa e acabo atropelando as coisas, sabe? É. Eu sou... Só que aí, isso daí também vai muito do jeito de ser, do temperamento. Ah, entendi. Tem pessoas que são mais ansiosas por conta do temperamento. Tem outras que não, que são mais tranquilas, conseguem planejar as coisas mais tranquilamente, Aham, sabe? Mas é muito do temperamento. entendi. Qual que eu era mesmo, que eu não consigo lembrar? Qual que eu sou? você Acho que é sanguíneo, né? É, não é? verdade, O que você verdade. ticou lá na palestra? Você Foi lembra? isso mesmo. Foi isso Ah. mesmo. Eu me identifiquei muito com isso. Ah, é? É, Aham. então. Tem muitas coisas que a gente se identifica e eu falo que, assim, tem várias características, né? Aham. Dos temperamentos, porque são 4, que é o colérico, o sanguíneo, fleumático e melancólico. Sim. E aí, Melancólico pra quem caramba, é o meu irmão. melancólico? Será? Eu acho que ele é melancólico. Não é? Aham. E aí? O que você acha que você é? Vixe. É que eu sou mais... Eu acho que eu sou mesmo, né? Porque eu sou Tranquilo. mais tranquilo. Você prefere falar ou ficar quietinho? Ficar Ficar mais quieto. quieto, É. eu acho. Prefiro escutar do que falar, eu acho. Então é aqueles temperamentos mais introvertidos, né? Sim. E ele se sente bem assim. Sim, Agora, sim, vai sim. falar pra você, fica uma semana sem falar com alguém. Nossa, eu acho que eu não aguento. Ou pra mim, eu também não aguento. Eu começo a ficar mexendo na caneta, assim, sabe? É, porque a gente tem essa necessidade. Aham. Como temperamento, como pessoa, sabe? E até em questão de movimentação, você Sim. quer sempre estar fazendo alguma coisa, não Sim. consegue ficar paradinho Não, assim. não. Te dá uma agonia também? Você também é, no caso, É, né? é, Ah, aham. entendi. Não, é porque fala, existem os dois temperamentos que eles são mais extrovertidos, eles precisam colocar pra fora. Uhum. Então, assim, se movimentar, mexer com as Aham. mãos, falar com as mãos. Falar com as mãos, verdade. Muitas vezes chamar a atenção, que é Uhum. do temperamento, né? E não tem nada de errado nisso, sabe? Mas tem os outros que são mais introvertidos, que eles falam assim, super sério, Aham, tranquilos. Nem se mexem, né? é E esse verdade. negócio de temperamento, quando que surgiu na sua vida, assim? Como que Verdade. foi? Então, foi o seguinte, foi justamente pela pandemia, né? Que aconteceu da gente ficar fechado. Uhum. E na verdade, eu sou auxiliar de enfermagem no Brasil. Ah, entendi. E aí, Eu mexia quando- com saúde, no Já. caso. Ah, entendi. Com pessoas, Aham. né? Em questão de ajudar as pessoas. Uhum. E quando eu vim para o Japão, eu decidi dentro de mim que eu não ia largar minha profissão. Então eu vim para o Japão e eu aí montei um curso online sobre cuidados. Ah, né? entendi. Legal. Com pacientes de sequela de AVC, Uhum. sabe? Que não se mexem, Sim, não sim, sim. falam. E aí surgiu o temperamento como autoconhecimento, Uhum. né? Justamente porque eu estava, assim, precisando me conhecer. Entendi. E aí eu falei, eu vou fazer a formação
para justamente ajudar outras pessoas a cuidarem dos seus familiares, que muitas vezes não fala, não se expressa, Entendi. sabe? Que nem, vamos dar um É exemplo. além do conversar. Porque, Entendi. por exemplo, só pelo jeito da pessoa ser, você sabe o que vai agradar ela. Entende? Verdade, Que tem nem, razão. por exemplo, né? Se a Liz sabe que você é sanguíneo, ela sabe que vai te agradar. Verdade. Sabendo das tem razão, características, tem razão. entendeu? aham. É verdade, se você Você tá saber a entendendo? característica da pessoa, te ajuda muito a conviver com ela, né? Sim, exatamente. Da mesma forma, trazer um bem-estar Uhum. para aqueles pacientes, né? Na Sim, época, aham. foi o objetivo principal. Mas eu comecei a ver que traz uma liberdade muito grande para todas as pessoas. Foi um pouquinho de necessidade sua também? Também. Entendi. Então, eu tava num período ali, né, por conta da pandemia, Uhum. passando um processo de depressão, né, assim, por conta dos problemas da entendi. vida. Aham. E, meu, eu assim, não sei se você já passou por isso, mas quando a gente tá num processo de depressão, a gente se perde totalmente. É. Totalmente. Eu, super comunicativa, já não queria sair. Eu já não queria, tipo, estar com os amigos. Comece a não se reconhecer. Não se reconhecer. E acontece que você passa a fazer coisas que não é você. Eu ficava quieta. Ah, Né? entendi. Você Tipo, não conseguia ser você mesma. É, entendi. por estar nessa baixa, sabe? Emocionalmente, né? Uhum. Por exemplo, sobrecarregada com os problemas da Sim, vida, sim, né? sim. E por isso que, por exemplo, você não se conhecer, isso afeta muito em quem você é. Entendi. Porque aí você se acua, tudo. E aí eu falei, não, tem algo de errado. Eu preciso... Você que meio que se ligou, né? Que você tava precisando? Foi. Caramba. Não, na verdade, o que acontece? Quando a gente não tá bem, Aham. né? A gente começa... O sanguíneo, Aham. já aproveitando, ele se esconde muito no sorriso. Você faz isso. Não faz. Nossa, verdade, caraca. Tipo assim, tá aham. tudo uma Aham, uma aham. complicação total. Sim. E aí a pessoa chega e você, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Verdade. E dá aquele sorriso, aí a pessoa fala, nossa, mas ele tá bem mesmo. Aham. Só que ninguém imagina. Não demonstra, né? Não demonstra. Só que ninguém imagina o que a gente está passando por trás, né? Interessante. Lá no nosso interior. E eu tava super mal mesmo, de verdade. Mas também o sanguíneo, ele corre, tipo assim, de enfrentar os problemas. Uhum, Sabe? Caraca, tô tomando uns tapas na cara aqui. Ixi! Ah, meu Deus do céu, então. resolve Bom, legal. Tô gostando. Mas eu demorei muito pra querer resolver esse problema. Uhum. Até o ponto que eu falei assim, nossa, eu tô entrando numa baixa muito grande, eu já não queria sair, não queria, né, conversar com ninguém. Ah, vamos fazer alguma coisa? Ai, não quero, sabe? Mas teve algum toque de alguém Então, te falou alguma coisa? na verdade não, porque aos outros eu tava sempre sorrindo, eu só não queria sair. Até dentro de casa, no caso? Não, aí em casa é mais perceptivo, Aham, sim, né? sim, E aí aham. meus filhos não, minha filha, olhava pra mim e falava, mãe, nossa, mas você só quer ficar deitada. Entendi. Mãe, o que foi? O que tá acontecendo? Aí ela me deu um toque, Aham. né? E fora que, como eu estava aguentando, eu falei, não, eu vou levando, vou aguentando, e o sanguíneo é muito positivo, vai dar tudo certo. Caraca, muito positivo mesmo. Não, tá dando tudo errado. Não, mas vai dar certo. Esse negocinho assim, esse pontinho aqui talvez seja uma coisa que dê certo, Verdade. né? aham. Então se esconde muito nessa E a positividade. Parece que eu preciso ter algo bom pra seguir. Senão eu me perco mais ainda. Só que o problema Aham. do sanguíneo é que como ele às vezes não quer encarar os fatos e Aham. o que tá errado, porque ele gosta dessa positividade, Sim, dessa sim, alegria, aham. muitas vezes ele foge de resolver justamente um problema interno. E- E é o que eu fiz. Eu fui, assim, me escondendo, né? Uhum. Na alegria, tudo tal. E aí chegou um ponto de começar, tipo, atacar o meu corpo. Então eu tinha dor de estômago. Entendi. Eu tinha muita dor de cabeça, Aham. sabe? Justamente porque a sobrecarga acho que era muito grande. Meu vem bastante em pele. Eu me Sim. coço muito. Então, eu me deu uma urticária Aham. emocional na época. Caraca. A gente foi viajar pro Quinal até, ficamos lá. São sinais que seu corpo dá, né? São sinais que o corpo dá, Aham. entende? E, por exemplo, nós que Aham. somos, né, sanguíneo, a gente gosta de se expressar, Aham. de falar, não está se expressando, não está se expondo, Uhum. isso começa a acumular dentro de nós, Tem razão. não é? Aham. E pro sanguíneo não é um pouco mais difícil de falar dos problemas? Tipo, Então, o que tá te agoniando, Te de agoniando. verdade ali? É. Porque pra falar sobre outra coisa, eu falava. Tranquilo, É normal, é. pra estar na galera, É. se divertindo, tudo bem. Mas na hora de falar do que tá
me incomodando real, eu tenho É uma mais difícil, dificuldade. né? Aham. Só que o sanguíneo, ele consegue se expressar um pouco mais. Por exemplo, mas qual que é o sentimento que você sente? É tristeza, alegria? Você tá revoltado? Aí o sanguíneo até fala, não, tô revoltado. Entendi. Mas se você pergunta para um melancólico, para um fleumático, para tirar isso deles, É muito ele pode estar assim, Verdade. bravo, injuriado, mas Aham. assim, até você conseguir tirar E dele, eles demonstram menos, né? demonstra mesmo. Não dá assim, pra- aquele assim, tá tudo bem? Uhum. Mas assim. Tipo, aham, tipo, Nossa, É uma, incrível, hein? não é? É verdade. É uma incógnita. aham. A gente já não. É Se a verdade. gente tá revoltado, a gente tá revoltado, né? E, por exemplo, E sai na cara já da sai na pessoa. cara. Aham, As já não pessoas tô que estão ao feliz. nosso Aham, redor, verdade. né? Esses dias eu postei uns stories porque eu tava com um problema na fábrica, né? Aham. E aí eu lembro que eu fui embora mais cedo. Eu fui embora mais cedo justamente por causa desse problema. Aham. E eu gravando story. Então, gente, porque eu tive um problema? E aí eu mesmo comecei a dar risada de mim mesmo, né? Porque eu gravando stories e dando risada. Então, quando eu tô com um problema, eu começo a rir, Entendi. sabe? Assim, eu começo a rir. Eu falo, gente, mas eu tô super brava. Eu sou super brava. Aham. E rindo, Mas sabe? então hoje em dia você lidar diferente com os problemas do dia a dia? Você Não, acha? então, hoje em dia eu consigo, por exemplo, ter uma maior consciência que eu estou passando um problema e eu sei como que eu trabalho com isso para que não sobrecarregue. Entendi. Não te Porque, afete. exatamente. Aham. Porque como, né, até eu buscar essa formação tudo, eu tive problemas físicos, dor de estômago. Aí eu tive essa urticária emocional, que não ia embora com remédio. Não ia embora com nada, com pomada, nada. Era só passar um nervoso, qualquer estresse que já Já estourava. explodiu. Aí eu falei, não, tem algo de errado. Então não adianta a medicação que não vai, né? Como é emocional. Sim. E aí eu falei, não, então eu preciso me conhecer para saber como que eu trabalho com isso, Uhum. né? E aí, aproveitando, eu quis meio que linkar, dar desculpa, né? Ah, entendi. Meio que linkar. Tem um motivo. Com o curso de enfermagem que eu tinha. Entendi. Aham. E aí eu fui pra formação. Aí quando eu fui pra formação, foi maravilhoso, assim, nossa, aí que eu realmente entendi. Aí você entrou Aí que eu entrei de com cabeça, tudo. com tudo. Entendi. E aí no começo eu atendi algumas meninas, né, daqui do Japão, que é do grupo que eu faço parte do QGR. E aí eu fui vendo a transformação, sabe, na vida das meninas. Entendi. Nossa, muito legal, porque elas, todos nós, na verdade, a gente tem bloqueios emocionais, traumas. Tem, né? Né? Mais do que a gente imagina, né? Mais do que a gente Na hora imagina. que a gente para pra pensar, que a gente começa a ver realmente o que a gente guarda ali real, né? Exatamente. E aí, as meninas foram se destravando, sabe? Assim, muitas agora estão com uma carreira, estão correndo atrás das coisas. Eu falei, gente, isso daí é o ponto-chave, Aham. né? E aí eu falei, não, então agora eu vou voltar justamente para as pessoas se conhecerem. Entendi. E justamente nós que estamos aqui no Japão, né? Porque, gente- E muita gente acha que a vida aqui é fácil, né? O pessoal do Brasil olha pra gente e fala, vocês vivem vida é bem. fácil. Tem um iPhone, tem carro, tem isso, tem aquilo. Não é? Mas o dia a dia aqui é bem diferente do Brasil. Vocês estão quantos anos aqui no Japão já? Tô 5 anos dessa vez, Nossa, né? entendi. Eu vim há 14 anos atrás, vim pra Shiga mesmo, aí fiquei 3 anos só. Ah, entendi. Ah, então você tem pouco tempo de Japão comparado a muita Sim, gente aqui, querendo ou não, né? Tenho 5 anos. Caraca. E é interessante que, tipo assim, por a gente estar fora do nosso país, já existe essa carga emocional. Tem. Da gente ser, sabe, imigrantes, não estar aqui, né, no nosso país onde a cultura é aquela que a gente cresceu, verdade. ou, né, é o nosso jeito de ser como brasileiro. Fora a comunicação, tudo. Exatamente. Então já tem esse peso emocional em relação a isso, sabe? Sim. Então aí acaba somando tudo, né? É O verdade. tempo fora do Brasil, a falta da família. Da família, saudade da família. Os perrengues, né? Justamente assim, de lidar com outra língua, né? Outra cultura, É verdade. né? Que muitas vezes a gente acaba tendo um pouco de choque, né? Porque brasileiro não é igual ao japonês, né? Eles são diferentes, Sim, sabe? Então aí sobrecarrega tudo, né? verdade, Uma né? coisa nem a outra. Ainda mais quando a pessoa tem filho, tem não só você pra se cuidar, no caso, né? Eu não tenho filho, então eu não sei, né? Aham. Mas eu imagino quanto deve ser difícil, além de se preocupar, trabalhar, cuidar de casa, ainda tem que criar uma criancinha ali, sabe? Ou uma, ou duas, ou três, ou quatro, né? A Simone veio aqui dela. É verdade. Então. Eu acho verdade. isso muito outro nível assim de preocupação, de pressão na cabeça das pessoas, sabe? Sim, E, com certeza. e esse curso você fez no Brasil, no caso? No Brasil, online, né? Entendi, que legal. E é legal porque é a primeira formação reconhecida pelo MEC, Que legal, caramba. que é pelo Instituto... Eita, esqueci. Sanguíneo esquece, gente. Esquece, Nossa, esquece. Instituto... Desenvolva-se. Lembrei. Ah, Instituto Desenvolva-se. Ah, E aí entendi.
Essa minha mentora, né, ela conseguiu reconhecimento pelo MEC. Que legal. Dessa profissão. Caramba. Então, é uma profissão reconhecida pelo MEC como mentora comportamental. Que legal. Muito legal. Até então você nem sabia que existia isso. Não existe, não sabia. Caraca. Não sabia. Então primeiro você foi fazer o curso ou você fez algum acompanhamento com alguém? Primeiro eu fiz esse acompanhamento justamente com ela, né? Entendi. Então ela fazia trabalhos, né, conteúdos online e tudo, e ela falava sobre isso, da gente se conhecer, criar uma disciplina, né? Fazer com que a sua vida ande, Entendi. né? E aí eu entrei no curso como aluna. Legal. Né, Entendi. como aluna para conseguir me entender e passar por esse processo de autoconhecimento. E aí, nesse processo de autoconhecimento, ela abriu a formação. Legal. Ela falou, gente, vou abrir a formação e vou escolher algumas pessoas que eu percebo que tem essa facilidade em querer ajudar as pessoas, de transformar vidas, tudo tal. E aí ela me mandou mensagem, Mariana, nossa, sei que você precisa, né? E eu vejo que você tem esse interesse, tudo tal. Eu falei, nossa, eu quero, né? Então você tava bem estudando pra caramba na época, né? Sim, tava estudando bastante. Qual foi a maior dificuldade no começo ali pra você? Então, o processo de aceitar. Tipo assim, justamente aceitar as nossas próprias dificuldades, sabe? Aceitar é difícil É mesmo. difícil. É difícil. Não é assim, você reconhecer e aceitar isso como seu. Às vezes lá no fundinho a gente sabe. A gente sabe, mas não quer aceitar. Sabe? E eu falo que esse aceitar é o seu processo para amadurecer. E o ser humano é muito bom para dar desculpa, né? Muito. E aí, esse processo de aceitar, eu lembro que quando eu entrei, né, nesse autoconhecimento, demorou um pouquinho, uns meses, hein? Não foi assim, entendi. tipo, em uma semana você aceita. Você teve um estranhamento no começo, foi. então. E aí, quando você se depara com a sua realidade, você fica assim, opa, nossa, será que é isso mesmo? Entendi. Tanto que eu tô com a turma aberta da mentoria, né? Eu faço uma mentoria que chama Mentoria 7PD, que é 7 passos da sua essência. Legal. E aí tem algumas alunas lá que tá nesse processo de tipo, ai, meu Deus, tô me conhecendo. Ah, então enquanto você dá o curso, você já sente que a pessoa ainda tá na fase de começar a se entender, aceitar o... Porque sabe aquela coisa que quando você coloca um espelho na sua frente, você fica olhando assim fixamente, aí você observa e você fala, meu Deus, tem uma ruguinha aqui. Sim. Nossa, olha, eu tô observando isso. Nossa, meu nariz é meio torto. Nossa, isso. Sabe assim? Entendi. Você começa a criar uma realidade verdadeira de Entendi. quem você é. E aí você fala, opa... Cadê o filtro, né? Cadê o filtro? É isso mesmo. Sim. Mas cadê o filtro que eu sempre coloquei na minha mente que eu era dessa forma? Aquele sorriso de sempre. Sim, exatamente. E aí eu falo que esse processo de autoconhecimento, a pessoa tem que querer. Porque justamente ela ela entra de frente, né, com a realidade de quem ela é. Mas, tipo, não pra julgamento e nem pra colocar a pessoa mais triste. Não, mas pra ela realmente encarar. Né? Sabe, eu acho assim, você se encarar o que realmente você é, não tem nada de errado nisso. Porque se encarar é um pouco de auto-julgamento, né? Um pouco, né? Na verdade, é aquele negócio. Eu falo que quando você se conhece, é você se encarar, mas sem julgar. Você tá entendendo? Não é o mais difícil? É o difícil. Né? É o difícil. Porque a gente a gente cresceu numa educação que, tipo, tudo você julga. É verdade. Porque fez isso por causa disso. Por causa disso aqui. Não, porque eu sou assim por causa disso. E a gente cresce com essa forma automática Nunca de se ver. Verdade, nunca prestei atenção nisso. Muito. Realmente, né? Tanto que eu falo no começo das mentorias, dos atendimentos, eu falo, aqui o processo é sobre você, não é pra julgar, é simplesmente você. Simples assim, você. E hoje com essa sociedade de Instagram, essas coisas, muito mais visível, né? Esse negócio de julgamento, falar de tal pessoa, o que tal pessoa fez ou não fez. Muito. Tem muito mesmo. Então, assim, é bem interessante, porque existe essa resistência, né? Sim. Depende da maturidade da pessoa. Você demorou quanto tempo pra se aceitar? Eu demorei uns 3 meses, assim, sabe? E você vê que engraçado. Eu gosto de falar, mas ao mesmo tempo foi pra mim uma dificuldade de aceitar. E você vai entender o que eu tô falando. De aceitar que, por exemplo, assim, o sanguíneo, qualquer ambiente que ele vai, ele precisa falar. Entendi. Não é? Interessante. Não é? Ele precisa, pelo menos assim, alguém. Oi, eu tô aqui, pelo menos. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Agora, se ninguém falar com você, você sai arrasado de lá. Marcar presença, marcar presença. Você entendeu? Tem razão. Porque é do sanguíneo. Então, até isso foi difícil de eu aceitar. Entendi. Porque a gente tem aquela ideia que... você vai num lugar e você gosta de chamar atenção, né? É Nossa, verdade. Feio. Você gosta de se aparecer. Você gosta de se aparecer. Me falavam feio. isso desde criança. Então, aí depois depois que eu passei esse processo, eu falei, mas feio por quê? Qual é o problema?
né? A não ser que eu assim, passe do limite ou desrespeite uma outra pessoa. Sim. Aí sim não é uma coisa aceitável. Aceitável. Mas eu ser quem eu sou, a gente poder ser quem a gente é, vai trazer bem pra nós. Entendi. E vai ajudar um fleumático e melancólico que não quer se expor. Entendi. Sem a gente, vocês já estavam errados, na verdade. Vai ia se comunicar como? Deixa Porque- que a gente fala, né? Porque eles falam, ai, que bom. Não, eu não sei, acho que seu irmão com certeza já deve ter falado. Ai, vamos fazer o quê? Vamos então, mas você fala. A gente tá Você assim, a fala. gente já tá nessa vibe, na sou verdade. Por isso que ele está nos bastidores, né? Não tá nem ali. Não é? Fica muito interessante essa forma de pensar. E assim, você criar essa realidade e aceitar isso, por exemplo, quando vocês forem fazer um projeto juntos, vocês já vão saber. O seu papel é estar na frente. É Verdade. ir lá, falar. Até em questão de empresa mesmo, né? Sim. Se o dono da empresa souber como seus funcionários, as características dele, já sabe até onde fazer Sim, já colocar, né, eles no na onde cargos, que ele é mais forte, né? nos cargos certinhos. Né? Que nem até nas fábricas a gente pode falar sobre isso. Por exemplo, quem é mais melancólico, fleumático, quem é mais detalhista, uma peça super importante ali, que a cliente tem que ser 100% perfeita, põe para o melancólico e pro fleumático. Verdade. Porque se colocar para um sanguíneo e colérico que, tipo, faz mais rápido, presta muita atenção, sabe? Não vai dar certo. Agora, a produção, ter uma produção maior, mas não com muito detalhes, para um sanguíneo e colérico, você entende? Sim. Então, existe E gosta essas de se questões. movimentar e gosta de arrumar, achar perrengue ali pra se entendi, legal. Exatamente. Então, essa diferença é legal. Entendi. E aceitar isso até no negócio, né? Isso traz uma conexão muito grande. Isso, de você com certeza é bom pra negócio, né? Sim. De você se sentir bem naquilo que você é bom, com a sua característica de temperamento. E, por exemplo, ele se sentir bem no que ele é bom. As empresas deveriam fazer isso com os funcionários, né? Lá no Brasil já tem, né? Essa questão de eles interessante. colocarem uma analista de temperamento dentro das empresas. É muito bom. Acho que a produtividade vai ser bem melhor, Sim, né? Sim. E até a questão de cada funcionário, porque ele vai ser jogado onde ele é mais confortável, querendo ou não, né? Exatamente. Você já fez alguma coisa pra alguma empresa, assim? Não. Mas Eu seria até, interessante, né? então, eu até, na verdade, assim, a Ariane, né, que trabalha na... Você conheceu ela lá na palestra? Ah, conheci. Ariane, Aham. né? Falei pra ela, conversa com o Fábio, né? Porque seria legal entrar com esse conhecimento pros Sim, funcionários. pra caramba. Aproveitar que vocês estão começando agora. E, tipo, porque assim, todo funcionário gosta de ser reconhecido. Verdade. E ele trazer esse autoconhecimento, assim, pro funcionário. E dar uma ser- importância pra cada funcionário, né? Não é só questão de trabalho ali, tipo, mas como pessoa, ser humano, sim, né? Sim. Ia ser muito legal, muito legal. Imagina, na fábrica, né? Tipo, apesar que falaram pra mim, quem foi que falou? Que tem alguns lugares que seleciona as pessoas pelo tipo sanguíneo, né? Aqui no Japão. Ah, no Japão é muito de questão de sangue mesmo. Aí, tipo, na hora de comer, assim, separa o tipo sanguíneo pra, tipo, não dar briga ou não conversar eu não demais. sabia disso, mas o Quem foi Japão que me falou? o Japão tem essa cultura Tem, bem né? forte em questão de tipo sanguíneo. Eu sou B, é mais bagunçado. Ah, é? O A é mais organizadinho. certinho. Aí tem vários tipos de Então, é sangue. engraçado, né? É legal. É legal. Também, mas não sei se bate, né? É que é muito superficial, né? Aham. De sangue, no caso. Mas esse negócio de temperamento nas empresas seria excelente. 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 Até em escolas, né? Sim. Escola acho que é muito... É Seria o muito comecinho, bom. né? É, o não, então, comecinho tanto que ali, assim, Aham. né? Abriu-se a oportunidade lá no Aham, Latino, né? Sim. E aí eu falei, nossa, muito legal. Porque os Muito próprios legal. adolescentes e jovens já crescem sabendo quem eles são. Verdade. E não existe essa questão do amigo falar, ai, mas você... Gente, muito engraçado. O dia que eu fui fazer palestra lá, eu falei sobre os temperamentos, né? Aham, sim. E aí coloquei mais ou menos na palestra. Fiz mais ou menos a mesma palestra, Aham. né? Só que eles começaram a marcar o que eles eram. Ah, legal. Né? O pessoal Aham. do colegial. Interessante. Foi muito legal. Que aí depois todo mundo se descobriu. Aí, só que eu não consegui vir embora, né? Porque aí formou uma Eu rodinha. imagino. aham. E aí, era muito. Eu falei, aí o rapaz falou assim: mas o meu é melancólico. Eu falei, legal, né? Aham. Então, provavelmente você deve ser assim, né? É, isso mesmo. Aí eu falei, geralmente você gosta de ficar quietinho. Aí ele chegava pra outra amiga, isso mesmo, tá vendo? Ó, para de me encher o saco pra sair. Ah, entendi. Não precisa ficar forçando a barra. Eu sou assim, eu gosto. Mas tal. acho que o mais legal disso é você começar a se ver ali mesmo, em cada área ali, né? Porque Que pensa. você se acha, né? Por exemplo, um jovem, né? Ele quer ficar quieto. Uhum. Tipo, ele só quer ficar em casa, né? E aí chega um outro colega,
amigo que não conhece essas coisas. Mas você também, né? Você só não- fica em casa. não faz nada. Caramba, tal. mó nerd, aí só tá em casa, que não sei o quê. E vem os julgamentos, né? Então, com certeza. trazendo essa consciência para os jovens ali, né? Saber que tem vários Sim. tipos de pessoas, né? Sim, foi muito legal. Nossa, foi muito legal. Isso em escola é muito interessante, porque o amiguinho não vai só entender dele, vai entender Do o outro. comportamento do outro. Acho que é o mais importante é entender as sim. pessoas e aceitar, né? Também. Aham. Porque o mais difícil a gente só julga, fica zoando. E é a idade, né? É a idade Igual que a aí gente... põe os melancólicos fleumáticos para apresentar o trabalho. É. Não, vai, você tem que ir. Aí o cara fica lá, Como assim, né? travado, assim, Verdade. né? Mas com a essência, você acha que tem que aceitar? Ou dá pra mudar isso? Dá pra mudar? A questão do jeito de ser não muda. Não muda? Não muda. Então você Entendi. melhor aceitar logo. Tipo assim, né? O temperamento não muda. Você nasce com ele, né? E morre com ele. Mas, por exemplo, o que dá pra fazer é adquirir habilidades. Entende? Entendi. Que nem, por exemplo, o sanguíneo não tem habilidades com planilha, com coisas... Né? Nossa, não, caraca, é muito eu. Ela tá me descrevendo, cara. Tô começando a ficar com Não medo. é? É a mãe de nada, gente. Né, assim, não tem. Aham. Eu também não tenho habilidade, tipo, com Até relatório. tento. Então, Aham. mas aí, por exemplo, é criar habilidades Aham. com que você consiga fazer. Mas não vai ser feito tão bom quanto o melancólico fleumático. Entendi. A mesma coisa, o melancólico fleumático, por exemplo, adquirir habilidade de se comunicar. Sim. De conseguir se expressar, de conseguir ali fazer um curso de oratória. Alguma coisa que dê uma destravada. Entendi. Mas o que seria aceitar é, por exemplo, quando um melancólico, dando um exemplo de um melancólico, ou um fleumático também, ele começa a se expressar muito, às vezes tem que se expor, sabe? Falar, conversar com pessoas. Chega um determinado período que ele precisa se retirar. Porque ele já não aguenta mais estar perto de tanta gente. Tá Entendi. em algo forçando o que ele não é. O que é da essência dele, entende? Entendi. Eu não sei se você passa por isso. Isso, eu tava... Ué, eu participava sempre do podcast, né? É. E ele era o Aqui. cara que ficava quietinho no cantinho. É. ali, tipo um vaso. Só que Eu ficava tão à vontade mesmo. não é, você não fica à vontade porque não é a sua essência, você não se encontra em estar ali se expondo. É verdade. E aí você fica ali meio que, né, tipo, não gostaria de Hoje estar ele aqui. fala mais ali atrás do que ele tá aqui na mesa, Sim, entendeu? porque tá sendo respeitado o que ele é, É. entende? E aí a pessoa consegue até desenvolver melhor e até mesmo ir um pouquinho mais longe nos objetivos, né, nos Aham, projetos da vida, sabe? Então é entender que o dia que, por exemplo, ele tá ali no podcast, o dia seguinte, com certeza ele não queria falar com ninguém. Queria ficar Verdade. quieto, Aham. queria, né? Porque o melancólico, ele precisa desse recolhimento, sabe? Entendi. De se recolher. A gente não, a gente fala aqui, vai para outro lugar, fala... né? Verdade. Você também não gosta de ficar sozinha? Não. Caraca, velho! Não gosto de ficar sozinha. Eu também não gosto. E assim, se eu ficar sozinha, né? Por Aham. algum motivo, tô triste, fico sozinha. Mas acho que eu fico sozinha 15 minutos, já ligo pra alguém. Oi, tudo bem? É tipo isso. Vamos em algum mesmo. lugar? Aham. Caraca, que doideira. Não é? Aham. Então, é bem isso. E isso é respeitar a sua essência. Entendi. Que nem agora ele tá no ponto que ele quer. Aham. Né? Verdade. Ele está ali fazendo algo que ele quer, que ele faz parte do projeto. Aham. Mas ele não tá precisando, tipo, sair do que ele é, da essência dele. Mas o que muita gente fala assim, você tem que sair da sua zona de conforto, não sei o quê. Isso também não é forçar a barra? Da zona de conforto? Eu vou não. fazer algo que eu realmente não gosto, mas até só pra... eu entendo o que você fala. Aham. Por exemplo, no caso dele, mas sai da zona de conforto e vai lá se expor. Isso. Mas não é da essência dele. Ele pode sair da zona de conforto e, por exemplo, montar um outro projeto para um ano, análise. Tipo assim, se entendi. movimentar naquilo que ele gosta. Potencializar o seu... Exatamente. Ah, Potencializar o que... Porque nós olhamos a nossa zona de conforto, vamos lá se expor. Aham. Porque a gente tem que sair da zona de conforto. Pra gente tá tudo bem. Entendi. Agora, pra ele, não. Aí vai ser muito mais... o esforço seria muito mais... Não, pra ele seria desrespeitar quem ele é mesmo. Entende? Faz sentido, aham. Porque aí é forçar uma barra daquilo que ele não é. Entendi. Não, na verdade eu até tentei. Não é? Eu tentei. Só que nem eu falo, como não muda, pra ele sempre vai ser um incômodo. Entendi. Entendeu? Uhum. Sempre vai ser um incômodo ele se expor. A não ser que realmente ele fala, não, se eu não me expor, eu não vou ter o resultado X. Porque pra mim também foi um pouco de sair da zona de conforto e estar sentado numa mesa fazendo Sim. um podcast. Aham. Mas hoje em dia não é... Tranquilo. Já me acostumei, entendeu? É porque, tipo assim, a vergonha a gente sempre tem, né? Assim, no começo, Entendi. Aham. né? Essa vergonha, tá tudo bem. Mas quando você terminava o podcast, você se sentia como? Super feliz. Super feliz. Super Consegui, realizado. conversei. Aham, verdade. Entendeu? Diferente no caso dele. Assim, o incômodo fica.
né? Sabe, assim, tipo... Ai, E ele analisa muito. E ele se auto-julga demais. Ah, eu podia ter feito melhor. Ah, eu podia ter conversado então, mais. porque é natural dele fazer entendi. essa análise. Ah, é natural. É natural dele. Entendi. Tipo, já é tão natural que ele vai analisando. E isso é um ponto forte. Aham. Por isso que é legal, né? Em relação até falando sobre negócios, é potencializar essa parte de análise, que é uma coisa que a gente não tem. Não tem. A gente não tem. A gente é né? espontâneo, né? É na hora. Aham. Tipo, né? A gente não tem. Como ele tem essa facilidade, é natural ele enxergar as coisas, é potencializar esse lado. Da mesma forma como ele tem essa facilidade, ele não pode exigir de você, porque você não vai ter. Tem razão. Entendeu? Boa ideia. Né? A nossa empresa vai mudar, hein? Ó, gente, Gostei, não gostei. é? Porque, por exemplo, se ele chegar pra você e falar assim, você observou que, tipo, tal coisa estava torta? Não, cara, mas você tem que observar. Putz, você não vai observar. Não porque vou você não olhar, adianta. cara. A sua Eu até arrumo pra você, mas... a sua essência, tipo, né? Você não vai nem se ligar. Você pode olhar e falar, realmente estava torto. Mas o próximo dia que você vir aqui, você não vai nem lembrar de olhar se estava torto. Vou lembrar, é verdade. Ele já não. Ele já vai, já chegando aqui, ele vai falar, opa, vou olhar. Por isso que ele olha computador, olha som, olha tudo. Olha Mas tudo. é o melhor lugar para quem é melancólico, essas coisas, é estar nessa parte. Entendi. De controlar, de ver se tá tudo certinho, de analisar. E lá no podcast da Nakata, também tem o Fernando, né? Que ele fica na mesa de som. Vocês conheceram ele? Não conheci, Mas não. vocês vão lá, eu acho, né? Ah, não sei. Se eu não me engano, vai. Nakata Podcast. Tem que saideira, tem que estar lá. É verdade, é verdade. Né? Aham. E ele é todo assim, todo metódico. Ah, a mesma coisa. É a mesma coisa. É muito entendi. E assim, ele gosta dos bastidores, tanto Fernando, não sei o quê. Ah, entendi. Fernando, Aham. fala um pouquinho. Tá bom, vou falar um pouco. Entendi. É muito Ele já tem um engraçado. papel dele ali. Tem. E ele se sente E confortável ele se sente ali. super confortável, né? Então, assim, é entender que se, por exemplo, alguma coisa sair do planejado, pra eles já não tá bom. Entendi. Né? E Pra ele eles se já incomoda não tá, muito, se incomoda né? muito. É verdade. Porque aí, eu lembro das últimas vezes que eu fui lá no podcast 2 vezes, né? Pra acompanhar uma amiga. Aham. E a Dai não tava. A Dai é o que faz Aham. ajuda na Cata, né? E ele teve que fazer sozinho. Entendi. E aí ele não. Meu Deus do céu, o que isso? E aí começou a foi, foi uma dificuldade. Nossa, ali o pezinho dele só batendo Entendi. assim. E aí eu acabei ficando pra ler os comentários, boa noite, entendi. assim. E aí eu tirei um sarrinho dele, né? Falei, Fernando, você tá batendo a perninha aqui do meu lado, tá nervoso. Ainda mais pra você, que tem um olhar diferente. Você já sente que a pessoa não tá num ambiente confortável ou que ela consegue mais fazer, né? Eu consigo perceber. Você consegue, né? Eu consigo. Só de você estar um pouquinho com a pessoa, você já sabe mais ou menos. Dá pra identificar, assim. Quais são os principais sinais do meu, no caso? De se tá confortável ou não? Não, que sinal que eu dou que você vê que eu sou sanguíneo, no caso? Então, a questão do sorriso, da comunicação, assim. Porque, assim, eu acho que realmente acaba sendo natural meu de olhar as pessoas e saber que elas são mais receptivas, que aí o sanguíneo geralmente é, né? Entendi. tem Geralmente, razão. o sanguíneo, automaticamente, você vai concordar, automaticamente, tipo, entrou num ambiente, você já tá ali aberto, receptivo para as pessoas. Verdade. Né? Se entra alguém, você fala, Eu já sou o cara que cumprimenta, né? tudo é bem? verdade. né? Quem é já melancólico fleumático, ele tá ali, mas ele não tá tão receptivo. Entendi. Ele vai analisar a pessoa que entrou, vai dar uma olhada. É verdade. Foi no dia do evento, né? Analisou tudo. Verdade. Tem Sabe, assim, então ele, em partes, não que é errado, mas ele, só pra expressar, ele fica um pezinho atrás. Entendi. Entende? Aham. Pra analisar, ver direitinho. É da essência dele ser assim, É da né? essência Aham. dele, pra ver se ele pode avançar e chegar na pessoa, conversar. Uhum. Sanguíneo já não. Já chegou, entrou no ambiente e chama, Conversa com conversa qualquer com um. todo mundo. Aham, tem razão. A pessoa tá lá mal-humorada, aí você mexe com o mal-humorado. Vamos Aham. tirar esse mal-humorado, vamos, né? E qual que você acha? Você acha que todo mundo deveria saber da sua essência? Então, eu acho que sim. É, né? Porque aí, Também por acho. exemplo, a vida da pessoa seria muito mais leve, Aham. sabe? Dela saber o que ela gosta, quais as motivações, que nem hoje, Aham. né? A gente conversando aqui um pouco, você sabe que, por exemplo, você precisa conversar com as pessoas, Uhum. né? E se tiver um período ali que você não consiga fazer isso, você tem a certeza que daqui 2 dias, sendo assim, fechado, sem conversar, no terceiro você tá estressado. Entendi. E aí, muitas pessoas não se entendem e falam assim, por que eu tô estressado? É, não tá acontecendo nada. O que tá acontecendo? Né? Hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga, ela falou, menina, teve um dia que eu tava com uma crise de estresse. Eu falei, mas, né, o que aconteceu? Ela falou, eu não sei. Eu falei, então, você não tá seguindo muitas regras, né? Aham. Aí ela quer colocar, tipo, muitas regras na vida dela, né? Uhum. E ela é sanguínea. O sanguíneo ama liberdade. Ama liberdade. Entendi. legal. Caraca. Entendeu? Então, Aham. assim, não adianta colocar Quando você tá com muito aquele... muito metódico. Aham. Tá? Não serve pro sanguíneo. Entendi. Não serve pro sanguíneo. O nosso é na vontade. Quando deu vontade, vai lá e faz. Exatamente. Sabe aquela rotina assim, eu vou acordar cedo, 6 horas da manhã e vou pra academia.
e vou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não dá certo. O sanguíneo tem que assim, não, hoje eu vou pra academia. Quando? Ah, não sei, a hora que der. A hora que der eu vou. Se coloca muita regra na gente, assim, a gente fica ruim. Acaba se estressando. Acaba se estressando. Legal, tô tentando ir pra academia, hein? Você falou isso, eu tô 2 semanas indo, só Não que realmente colocando o horário muito certo. Eu descobri que eu não consigo ir na academia antes de trabalhar, porque eu tenho aquele horário certo. Sim. Se for depois do trabalho, ainda dá pra um pouquinho mais tarde, dá pra fazer com mais calma, entendeu? Você sabe que esse negócio de temperamento, ele é tipo, tem reações que são inconscientes. Por exemplo, se você tem um lugar que você trabalha e tem muitas regras. Assim, né? Aqui no Japão é fácil ter esses lugares. Muito. E aí, assim, só que tem lugares que é regras metódicas, sabe? E aí, às vezes, você sabe que você precisa cumprir essa regra, o sanguíneo já sofre. Você fala, ai, meu Deus do céu, que nervoso. Te dá ai, uma que raiva. agonia. Não, dá uma raiva mesmo. Verdade. Dá mesmo. Agonia não, é uma raiva mesmo, entendeu? Porque o sanguíneo tem raiva, o colérico também, né? De querer obedecer. Tem muita raiva. Agora, se você passar várias regras para um melancólico, um fleumático, eles vão falar tudo bem. E o melancólico vai pensar assim, ai, que bom que é tudo certinho. Ai, que bom porque é tudo certo. Será que você é assim? Não sei. Você é um pouco fora disso. É fora disso? Você acha que tem níveis assim? Eu sou um pouco sanguíneo, não, um pouquinho, tem um pouquinho de cada... Eu falo assim, que não existe um padrão, Uhum. né? Por exemplo, o melancólico, ele tem as características, né? Mas não existe um padrão. Por quê? Todas as pessoas têm um histórico de vida. Tem uma educação, né? E aí, esse histórico de vida, ele influencia em como você vai ter os seus comportamentos. Entendi. Então, aí pode ser que existam os traumas, né? Vivido na infância, que muitas vezes gera comportamento de proteção e que às vezes impede de você ser aquilo que realmente você é. Entendi. Só que aí existe também o temperamento secundário, né? Que nem eu sou sanguínea colérica. Ah, entendi. E aí tem uma influência. Ah, entendi. Sabe? Entende? Que nem eu tenho algumas pessoas que eu... Aí já é outro nível pra descobrir, né? Na verdade não. Tipo, não? tem algumas características. Que nem, por exemplo, né? A gente pode ser sanguíneo. E tem uma pessoa que eu atendi, ela era sanguínea melancólica. Então, ela era sanguínea, gostava de se expor, conversar, tudo tal. Mas ela era super organizada. Entendi. Você é organizado? Eu sou. Você é organizado também? Eu sou um pouco. Organizado. Saiu bem, hein? Porque o sanguíneo é desorganizado. Verdade, e ele é mó desorganizado, comparado a mim, né? Não querer falar mal do meu irmão. Mas ele, comparado a mim, era um pouquinho mais... Ó, o jogo da verdade, gente. Verdade. Tem medo também, né? Algum tem tipo de trauma. Eu sou muito medroso. E eu não sei, desde criança sou assim. Tem algum trauma aí. Tem algum trauma. Provavelmente. Eu já fiz terapia e falei sobre isso, né? Ah, é? E ela falava muito da minha fase de criancinha lá, né? Porque eu tinha uns primos roqueiros, aqueles punk mesmo. Ai, gente. E eu fui... Que aí vinha com aquelas coisas de punk. Punk, tipo... caveira, me trancava no quarto no escuro. Nossa, tipo isso, entendeu? Eu acho que deve ter sido isso. Com certeza. Tipo, essas brincadeiras aí que a gente fazia antigamente, né? Sim, me dá susto. Gente, eu lembro de uma... Você falando agora, eu lembrei de umas brincadeiras besta que colocava as crianças tudo num quarto escuro e ligava o aspirador de pó. Nossa, que desesperador. Você já imaginou? Tipo, a criança não entende que é um aspirador de pó. E aquele barulho. Ai, o meu era muito isso, porque o pessoal era roqueiro, então tinha um som pesado mesmo, sabe? De rock. Então eu acho que eu traumatizei assim. E é legal, quando, por exemplo, a gente identifica, né, as feridas emocionais, os bloqueios, a pessoa passa a entender que nem, por exemplo, o porquê que você tem medo. Mas difícil, né? Porque você acaba entendendo, mas não se cura isso, né? Não, então, você ressignifica. Porque assim, todo bloqueio emocional e ferida que nem foi na infância, né? Porque aí vamos entender a lógica. Você é criança, você entrou num ambiente onde ali te traumatizou, porque na sua capacidade de criança, você não sabia como lidar com isso. Como resolver igual adulto. O adulto simplesmente fala, sei lá, me tira daqui. É verdade. Né? Ou o adulto pensa no ambiente e fala, não, aqui é o meu quarto, não vai ter medo de nada, né? A criança não tem essa capacidade. O adulto é mais racional ali, né? A criança, pelo desenvolvimento dela, ela não tem como se capacidade proteger. ainda. E aí que gera os bloqueios, porque aí, inconscientemente, ela se protege de alguma forma. Entendi. Então, aí que vem o medo de escuro, porque guarda na memória, sabe? Guarda esse trauma na memória. Até hoje, se eu ando numa rua muito escura, já dou umas pensadas. Porque aí cria esses flashbacks. É como se tivesse guardado, assim, o trauma, ele é guardado dentro de uma caixinha.
e a caixinha fica ali. Uhum. Que aí o que acontece? Quando você vai para um ambiente que o seu subconsciente lembra daquele ambiente... Tipo um botãozinho ali. Aí aciona aquele botãozinho meio que da sensação. Aham. E você pode perceber que é só a sensação que volta. É. De medo, Aham. sentimento, eu falo, De né? agonia, De agonia. de impotência, de não isso. conseguir fazer nada. E é o sentimento. Entendi, verdade. Não tem é? razão. E eu nunca vi nada, hein? Então, Isso é o mais louco. você tá no Japão, hein? Nunca vi nada. Então, e eu falo pra eles, eu já deixo bem claro pra todo mundo, porque eu não gosto tanto, que eu não gosto de ser zoado com isso. De me dar susto. Pra entender. Você não gosta de susto. Nada, não gosto nada em questão a isso, de ficar me mandando vídeo de assombração, essas sim. coisas. Então eu já deixo bem claro pra geral que eu sou medroso, entendeu? Gente, exatamente. Mas isso sim é uma consciência de que realmente é um trauma. Entende? Só que no processo que eu faço, a gente identifica, né? A pessoa, por exemplo, qual foi o fato que você lembra, que pode ser que aconteça alguma coisa. Lembrei disso, beleza. Então, entender, a pessoa trazer uma consciência, por exemplo, que a pessoa entenda que, quando ela era criança, ela tinha necessidade de se proteger daquele fato. Então, inconscientemente, ele colocou na caixinha, e toda vez que você cria esse mesmo ambiente, você volta naquela sensação. E aí, a gente trabalha o quê? A pessoa meio que, tipo, conversar com a sua criança interior. Eu fiz isso. Aí tem essas conversas, né, com a criança interior, e aí existe várias ferramentas de meio que você... programar novamente o seu subconsciente de que ele não precisa mais se proteger daquela situação. É verdade. O que eu fiz é, tipo, tá naquele ambiente, me sentir naquele ambiente e ver com outros olhos o que tá acontecendo. Também. É tipo isso. É mais ou menos isso. Mas, assim, é não negar o fato que aconteceu. Entendi. Porque ele aconteceu, não tem como você esquecer. Ele não vai esquecer, ele tá ali guardadinho. Mas é trazer uma nova consciência, é tipo, realmente é ressignificar. Entendi. Né? É trazer uma nova consciência que, por exemplo, hoje você é adulto, tá tudo bem, você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Alguém ir lá e te dar um susto, tá tudo bem, porque hoje você é adulto e vai entender que nada vai te fazer mal, além de uma brincadeira. Vai ficar sabe? bravo só. Então, mas isso daí possa ser que talvez mude o seu sentimento, porque não existe mais a proteção. Entende? Entendi. Inconscientemente falando. Entendi. Porque você ficar bravo é uma reação de um trauma. E a reação, ela vem, mas ela vem automaticamente. Não você não controla, você não pensou. Verdade. Se alguém me assustar, eu vou ficar bravo. É verdade. Você tem essa reação. Sim. Só que se você programar novamente seu subconsciente de que você não precisa se proteger, que você é o adulto, bem, que tá tudo bem, é somente uma brincadeira, possa ser que a reação é diferente. Entende o que eu falo? Entendi. Interessante pensar assim. Pode dar um susto nele aqui agora. Não me dê susto. Sabe? Mas tenta fazer, né? Mas o que você acha que são os traumas mais frequentes, assim, que até hoje você meio que tratou, assim, já? Então, aí tem alguns traumas bem assim. Na nossa cultura japonesa, eu até queria fazer um projeto sobre isso de verdade, sabe? Legal. Assim, para trabalhar as crianças e os pais. Na nossa cultura japonesa, vem muito aquela educação muito rígida, né? Sim. E aí tem algumas pessoas que eu atendi, que tem aquela questão de você sempre respeitar o pai e a mãe, claro. Sim. Mas é um respeito ditador. Que ali você não dá Bem opinião, diferente. sabe? Tem algumas que até são sanguíneas, né? E elas não podiam falar. Sabe aquela japonês? Entendi. Não, fica quieto, você não fala nada. Você tem que fazer isso aí, obedece. E faz, porque, assim, antigamente apanhava muito, né? Sim. E o japonês é rígido ali. Quando verdade. de apanhar, meu E Deus o do céu. homem é o cabeção ali da casa, ali, né? Ele que come primeiro, ele não precisa tirar o prato, tipo esse... Verdade. Isso, né? Então, isso daí gera... eu falo assim, que fere muito as crianças. Dependendo de qual temperamento que ela é, sabe? Sim. E isso eu vejo muito aqui no Japão. Verdade. Com as pessoas que eu atendo, algumas que conversam, Tem né, razão. no privado. Dessas consequências dessas educações. E além disso, a fábrica ainda reforça ainda essa formato, exatamente. né? Por isso que, assim, algumas pessoas estão aqui tanto tempo que elas se diminuem tanto. Porque já entraram nesse processo de tipo, eu estou aqui, preciso trabalhar, então preciso fazer o que o chefe manda, o japonês. É verdade. Né? E aí eu vou se diminuindo, até que vai perdendo a essência, até que vai não sabendo mais quem é, simplesmente está indo para trabalhar. E aí que entra o estresse. E eu conheço pessoas que eram muito diferentes numa época, e depois de um tempo muda total. A gente pode fazer a comparação assim, quando a gente conhece alguém que acabou de chegar do Brasil. Verdade. Nossa, ela vem assim,
toda energizada. Diferente. E não sei o quê. Dá um tempo, você não vê mais essa pessoa. Claro que assim, ela se adaptou. Sim. Sim, mas ela também tem que ter a consciência de quem ela é. Com certeza. Né? E aí, isso é das coisas que faz com que a pessoa se sinta abafada. Entendi. Sabe? Isso que mais você É trabalha, muito então, louco, em é. questão dessa personalidade, assim, de... E eu até trabalho nos meus filhos, é muito engraçado. Você faz também, cuida de criança, assim, no caso? Na verdade, eu ajudo os pais, né, a se Muito bom. posicionarem com as crianças. Porque, assim, eu mesmo, se eu pegar uma criança para conversar e tentar posicionar ela, possa ser que tenha conflitos em casa, porque o pai não entende esse posicionamento e aí vai falar o quê? Sua rebelde. Pá, tá louca? Tem razão Você mesmo, entendeu? verdade. Porque quando a criança, que nem os meus filhos, eu trabalhei isso com eles, né? E eu tenho o Caio de 11 e a Dani de 12. Tanto que eu até falei pra eles, falei, vai lá, né? Fala com você. Pô, podia ter vindo aí, né? seria interessante. Aí, mas a criança vai ficar no game, né? Não adianta. Mãe, você vai ficar falando lá, que eu sei que você fala muito. Já conhece a mãe sanguínea, Eu falei, né? é verdade. E eu vou falar quanto sanguíneo que também fala. Aí eles, né, acabaram não ouvindo. Mas você vê pelo Caio, lá na Cato Podcast, ele ficou mandando um monte de pergunta. Porque Entendi. ele precisa... Ele é meio... igual você. É. Ah, Então ele interessante. precisa meio que, oi, tô aqui, tudo bem, sou filho dela. Eu quero tá. fazer pergunta. Eu quero fazer pergunta, sabe? Assim, mas se a gente não entende, o pai ou a mãe não entende, o que eles vão falar? Para com isso, menino. Verdade. Se é criança, você não tem que nem estar acordado, tipo, 11 horas da noite, né? Que é Tem razão. o horário da Ana. Mas não, você tem que validar. Então, assim, criar essa consciência nas crianças faz com que também evitem os bullying. Na verdade, não vai evitar. Mas eles não vão ser levados pelo julgamento dos outros amiguinhos. Porque eles já se conhecem. Já se conhece, exatamente. Entendi. Entendeu? Então tá tudo bem, eu me conheço. Exatamente. Então, independente do que a pessoa vir falar pra mim. É. Aí, só pra você entender, na minha casa, que é o Caio, tem um sanguíneo, colérico, e tem a Dani, que ela é fleumática. Então, ela é super calma. Não, assim, eu lembro de você falou na palestra aquele dia. Nossa, é incrível, sabe? Só que tem um conflito dos temperamentos, porque eles são criança, estão aprendendo. E é muito engraçado. Porque aí ele fala, sou lerda. Que não sei o quê. E ela tem o tempo dela, fala com mais calma. E ela só olha assim. Antes ela chorava, né? Porque, querendo ou não, fere a autoestima dela. E se eu não entendesse, o que eu ia falar? Daniele, vamos. Você ia reforçar isso, né? Porque você também é sanguíneo. Exatamente. Legal. Daniele, vamos. Você realmente tá muito lerda. E aí, hoje não, com o conhecimento, por isso que eu falo, os pais também precisam ter esse conhecimento. Os pais é o que mais precisa, na verdade, muito. né? E todo trauma emocional e ferida emocional é causada pelos pais. A maioria, então. A maioria não, todos, né? Tipo assim. Entendi. Querendo ou não, você vai ser... Porque a criança, quando ela é criança, até uns 12 anos, tudo que ela precisa é a validação do pai e da mãe. Verdade. Só isso. Tem razão. Entende? É de alguém que ela tem uma referência muito forte. É a primeira referência que a gente tem, né? A primeira referência. Caraca, verdade. Mas hoje a Dani, como eu ensinei ela a se posicionar, ela nem liga. Ela nem liga. Entendi. Aí ela fala, mãe, me chamaram de lerda, que não sei o que e tal. Mas eu nem liguei. Caraca, mas então, quando você começou a estudar sobre isso, você já era mãe, no caso? Já. Entendi. Já. Eles eram pequenininhos Eles ainda. eram, na verdade, foi quando eu vim pro Japão, né? Que faz 5 anos. Então, eles tinham... 6, 7 aí. anos. Mudou totalmente sua cabeça, então. De, tipo, ver como que seus filhos agem. E aí, eu até falo que, por exemplo, que nem o Caio, como ele é colérico sanguíneo, ele precisa da opinião dele. Da forma dele, né? E, então, assim, só que eu reprimia muito ele antes de saber disso. Eu falava, você é muito... Você tá... tipo tá assim... colocando o B dele aonde, né? Tipo, o que você tá falando aí? Você não tem que falar nada, né? E isso fere a autoestima dele. Entende? Deve ser muito ruim pra quem quer falar, né? Sim, igual a gente, né? É verdade. Se a gente quer falar, fala, não fala. Cresça e apareça. Você já deve ter ouvido isso, né? Nossa, quando criança. Cresça e apareça, é verdade. Não é? Eu já escutei muito Já, né? É isso mesmo, é bem isso, sabe? Então mudou totalmente na forma até de criação dos seus filhos. Sim, que nem eu trato o Caio de uma forma e eu trato o Caio de outra forma. A Dani, né? A Dani e o Caio, eu preciso lidar com eles de formas diferentes. Entendi. E aí, geralmente, o pai e a mãe falam, não, aqui a educação é tudo igual pra todo mundo. Verdade. Pra todos os filhos é tudo igual. E Foi não criado é assim e vai ser assim, meio que isso, né? E não é assim. Não é assim. Isso. Tipo, como, por exemplo, uma ferida emocional ou trauma, para um fleumático é uma situação e para o sanguíneo é outra. Muitas vezes os traumas que o sanguíneo tem não é o A trauma... reação é diferente de cada um, né? É diferente, sabe? Pode ser o mesmo trauma, mas cada um vai reagir de alguma forma. Vai reagir, ou se não, a pessoa que é fleumática ou melancólica não vai ter um trauma numa situação lá. Eu não sei se na palestra eu falei de um trauma que eu passei em relação à política.
Comentei lá, acho que não, né? Acho que não. Sou eu e mais 2 irmãos. Eu e o meu irmão, que é mais velho, ele é sanguíneo, né? E eu não sei se... ele acho que é sanguíneo fleumático, pelo jeito dele ser. E eu tenho uma irmã que é fleumática. Ah, entendi. E aí, você vai, acho que se identificar, não sei. O meu pai era japonês, né? E ele tinha essa questão de, assim, vem todo mundo assistir o Jornal Nacional. Ai... Obrigava nós, quando era criança, assistia o Jornal Nacional, porque ele queria que a gente soubesse da notícia do mundo, sabe? Assim, né? Entendesse os conteúdos, enfim. Mas a gente era criança. E aí ele colocava a gente pra assistir mesmo. Começava o jornal, senta aqui, vem assistir o jornal, ouve pelo menos, que não sei o quê, né? Mas aquilo me dava uma raiva tão grande, que eu ficava revoltada mesmo. O tempo todo do jornal, eu ficava lá sentada com ódio mortal. Escutando nada. E ainda assim, na minha cabeça, eu ficava assim, eu vou olhar pra um pontinho da parede só de raiva. Só de raiva. Não... eu vou olhar pra parede só pra... Mas não vou olhar pra televisão, sabe? Pirraça. E aí, a minha irmã fleumática, não. Ela tava lá, tranquila, de boa. E aí, eu fiz o processo com ela, né? E aí, eu perguntei desse fato. E aí, o que acontece? Na vida adulta, eu não suportava falar de política. Qualquer pessoa viesse falar pra mim de política... Por causa disso. Por causa disso. Ai, já me dava uma raiva, sabe? Uma intolerância. Entendi. Entende? Um bloqueio ali. Entendi. Porque provavelmente meu subconsciente falou assim, não, você vai se proteger dessa situação. Né? Não é legal. Não você é legal. Tava com esse insight na cabeça já. Exatamente. E aí eu criei essa reação. Então, assim, é reação. Aí eu lembro que uma vez uma pessoa veio conversar comigo, falar sobre... E eu lembro que eu reagi bem grossa mesmo, sabe? E a pessoa, nossa, mas eu falei na boa, né? Eu falei, realmente, por que eu fiquei brava? Né? Como eu já estava no processo, como eu já estava no processo, eu comecei a me questionar. O que será que fez com que eu tivesse essa reação? O que será que aconteceu quando eu era criança? Dessa forma mesmo. Você começou a se autoanalisar, no caso. O que será que aconteceu na infância que fez com que eu me travasse em relação à política? Aí, na hora, veio essa memória. Caramba! Na hora. E eu falei, nossa, é isso. Entendi. Aí, fiz essa conversa interior, de conversar com eu da criança, tudo tal. Então, hoje é de boa. Se quiser discutir, a gente discute, na boa. Porque isso já foi ressignificado. Entendi. E aí eu fiz o processo com a minha irmã e perguntei pra ela. Eu falei, deixa eu ver se foi o mesmo, né? São irmãos? Aí eu falei pra ela, você lembra desse fato? Ela falou, lembro. Eu falei, e aí, tudo bem? Ela falou, tudo. Eu falei, você não tem trauma disso? Nada? De boa? Ela falou, de boa. Ele pediu pra me sentar e eu ficava lá. Então, por quê? O fleumático. Fleumático, o que você pedir pra ele fazer, ele faz tranquilamente. Vai lidar totalmente diferente. Totalmente diferente. Você vê como que é a mesma situação, né? É a mesma situação. Por isso que eu falo, irmãos estão na mesma casa, têm a mesma educação, mas os traumas... Por isso que a gente acaba tendo personalidades realmente diferentes, sim. mesmo com a mesma criação, no caso, né? Exatamente. Entende? E aí a minha irmã contou, justamente porque a minha mãe era sanguínea, ela contou que ela não lembrava nada da infância. Um fato, até coloco pra vocês, refletem aí, gente. Se você não consegue lembrar nada da sua infância, é porque existiu algum trauma. E ela não lembrava, a minha irmã não lembrava. Eu falei, você lembra, né, quando você era criança? Não. Eu falei, mas nada? Ela falou, não. E aí eu comecei a lembrar ela, né, como a gente viveu juntos. Falei, você lembra disso? Ela falou, tô lembrando vagamente. Entendi. E pra você é muito claro. Pra mim é super claro, porque pra mim eu vivi aquilo. Só que aí, conforme eu fui tentando trazer algumas lembranças de quando a gente era criança, de fatos, lugares que a gente foi e tudo tal, aí ela falou assim, e agora me veio uma lembrança muito forte. Aí eu falei, que legal. E aí, né? Eu achei que ela fosse falar assim, um passeio que a gente fez, tal, não sei o quê. Eu lembro que a mãe me chamava de lerda. De sonsa. Caraca! Lembrei, Mariana. Uma coisa muito forte que eu lembro, e eu não esqueço agora que eu tô lembrando, é que a mãe me chamava de sonsa. Isso daí eu agora lembrei. Caraca! Então, isso tava ali, né? Querendo ou não. E realmente, ela sempre foi, por ela ser fleumática, ela sempre foi muito acuadinha, muito quietinha. E eu, meu irmão, pegando fogo... Pensa. E a mãe também, né? Tudo sanguíneo. Então ela falava, Juliana, reage. Vai lá com seus irmãos. Nossa, sua irmã já foi, já voltou, você tá aqui ainda. Então era muita invalidação para um fleumático. E para ela foi pior, porque querendo em volta dela... A comparação. Né? Sabe a comparação com os filhos, irmãos? Seu irmão tão agitado aí faz tudo e você... E isso é a falta de conhecimento, né? Claro que não foi intencional, claro, mas trouxe uma invalidação muito grande na autoestima dela. Tanto que ela nem lembra muito da infância. Não lembra, porque é assim, preciso me proteger desse momento que me chamava de sonsa. Então, não vou apagar todas as memórias. Entendi. Isso aí é automático, né? É automático. É inconsciente. E você acha que a comparação é o pior das coisas, então? Pros irmãos, né, em si, Entendi. Com certeza. Porque cada um é um jeito. Porque às vezes é tão natural, né? Às vezes que até
sem maldade, na verdade, sem né? maldade. Mas eu fazia a comparação com os meus filhos. Depois que eu descobri, aí eu parei. Hoje em dia você trata... Hoje eu já não faço mais. Eu, por exemplo, quando precisa fazer algo, eu aviso a Dani muito antes. Porque ela tem o tempo dela, um pouquinho mais espaçado. E o Caio não, eu aviso tipo 15 minutos antes. Que já ele tá de boa. Já tá pronto. A Dani já não. A Dani tem um processo, tem que avisar antes. Gosta de se planejar. Se planejar, ver o que ela vai usar. E aí, assim, ela tem um momento... Eu não sei se ele tem isso, assim. Tem aquele momento que ele para e olha pra nada e fica... Sabe, assim? De vez em quando. Fala, você tá pensando em alguma coisa? Não. Só tô viajando no meu mundo, sabe? Eu falei, mas tem muito disso. E às vezes a Daniela tem isso, sabe? E eu fico, Dani, ela, oi. Eu falei, onde você tá? Ela falou, não sei. Eu falei, então tá bom, mas vamos logo. Sabe? Entendi, E se eu não soubesse disso, eu jamais respeitaria ela como pessoa. Entendi. E isso, uma criança crescer com essa autoestima não sendo validada, cresce aqueles adultos inseguros, que não conseguem prosperar, que não conseguem ir pra frente na vida. E a parte da adolescência, infância, é o que mais você tem que potencializar o que ela tem mais de forte, né? Pro futuro dela, né, no caso. Exatamente. É muito... eu acho que, sim, todo mundo deveria saber. Nossa, se os pais estudassem isso, soubessem mais sobre isso, eles iam conseguir dar outro caminho pros filhos, no caso, né? Sim. Eu não sei se você viu a reportagem falando sobre Setembro Amarelo, né? Que é a campanha do mês de setembro contra suicídio. Sim, sim. E aí teve uma pessoa aí do YouTube, né? Que aí ela mostrou o índice aqui no Japão, que no dia 1º de setembro o índice de suicídio é o que aumenta, faz um pico assim, ó, enorme. Caramba. De suicídio infantil. É onde as crianças se planejam para se matar. E o ano passado, se eu não me engano, um pouco que ela falou, o ano passado deu 500 e poucas crianças. Meu Deus. Que se mataram no 1º de setembro. Então, assim, aí vem as questões, né? Essas invalidações, os bullying, né? E querendo ou não, a criança só espera o quê? As coisas do pai, da mãe, da professora, da escola. Caraca. São coisas simples, né? E tipo, é tão difícil que eu vejo alguns pais que às vezes tá trabalhando tanto. Você não acha isso é tão difícil, né, no Japão? Muito. De Tanto não ter que o assim, contato com os agora filhos, até falando aqui, eu marquei um workshop, né, pra justamente falar com os pais. Eu coloquei o nome como Mães Conscientes Pode Salvar Seu Filho. Nossa, gostei do nome, hein? Pra justamente trazer essa consciência, né? Verdade. Ninguém se inscreveu. Porque aí, assim, as pessoas se chocam com a notícia, mas não cria essa consciência de falar assim, o que eu posso fazer? Eu tô tão sobrecarregada. Não, tipo tô isso, cansada. né? Mas, nossa, que coisa feia. Mas é falta de informação total. Se ela escuta meia hora do que você falou hoje, ela já vai entender a importância. Com questão certeza. Com certeza. E não é nem, às vezes, não é nem tempo com o seu filho. Claro, é importante, mas só de entender o tipo dele já muda totalmente o ambiente da casa ali, né? Sim. No caso. No caso, você realmente valida a sua criança, né? Assim, os seus filhos, né? Eu acho que traz, assim, a conexão que eu tive em casa de diferença, nossa, deu muita diferença. Porque eu acho que a maior dificuldade dos pais é entender os filhos. Ainda mais na adolescência, 12, 13 anos. Se você não tivesse esse conhecimento, seria, acho que, outra cabeça outra ali. Cabeça. Né? E aí, o que acontece? Se, por exemplo, a mãe e o pai não entendem seus filhos desde criança, ou às vezes oprime, né? Tem, assim, não consciente, né? Tem aquela atitude mais rígida, né? Ou senão acaba falando palavras que vai tirar ela da essência dela. Quando esse adolescente começa a chegar nos 17, 18 anos, é a hora que ele fala, agora me liberto. É verdade. Agora me liberto. E aí é onde os jovens, deu 18 anos, minha filha. Sabe aquela coisa? Nossa, que engraçado, cresceu, fez 18 anos aí, ó, mudou, é outra pessoa. Não, provavelmente ele sempre foi essa. Porque ela não tá mais debaixo da sua asinha, só isso, né? Só que ele não teve a possibilidade de ser quem ele é desde o começo. Entende? Ou a pessoa acaba sofrendo com isso, né? A vida inteira. Sofre. E não consegue ser livre de verdade, né? Exatamente. Não tem as atitudes que precisa para potencializar a sua essência. De tão... Porque para um adolescente ter atitude é difícil, às vezes, né? Quando ele já tá isso é na zona que... É verdade mesmo. Tem essa também. Tem essa consequência mesmo. Né? E aí, muitas vezes, o que acontece? Por exemplo, o pai e a mãe não valida ele da essência, da potência. Quando chega no 18, 20 anos, fala, meu, vamos, você não faz nada. Mas você não toma uma atitude. Tá, mas você permitia que ele tomasse uma atitude quando era criança? Você permitia ele validar as ideias dele quando criança? Você permitia ele falar, dar opinião?
Fazer perguntas? Não. Então, agora na vida adulta, você quer que ele corra atrás, que ele faça perguntas? Que ele saiba quem ele é? Não vai saber. Não vai saber. Não porque vai não teve incentivo desde Não o teve começo, sentido. né? Acontece muito Nossa, disso. os pais deveriam muito saber disso. Muito, muito. E eu acho que deve ser difícil um pouco, porque tá julgando meio que a criação dos pais. Ou eles não... Então, em parte, sim, mas eu não me preocupo com isso não, sabia? Não, mas não é questão disso, né? Não, porque assim, a não ser que o pai seja muito, vamos dizer assim, radical em tipo, eu sei o que eu faço, sabe? Tipo assim, fechado, né? Sim. Mas tá tudo bem, é um direito dele. Mas a informação e de trazer a verdade tá aqui. Nessa parte eu acho as mães mais difícil de você conectar, né? Que as Tem muitas mães que não reconhecem, entende? Que não reconhecem, muitas vezes, que pode estar agindo de uma forma errada. Isso, realmente, agora você me falando, acho que o reconhecer é o mais difícil mesmo. Não, meu filho tá bem? Como assim? Tá bem. Aí, a única pergunta que eu faço, ele tá bem? Tem certeza? Tá, então qual que é o sentimento que ele tem por você? E é uma coisa que eu pergunto em todas as análises, né? Entendi. Qual é o sentimento? Ó só. Legal. Gente, mentoria gratuita, hein? Obrigada. Quando eu tiver filho, eu vou assistir o podcast de novo. Exatamente. Qual é o sentimento que você tem com o seu pai ou com a sua mãe de quando você era criança? Qual é o sentimento? E aí, o que a criança vai falar, né, como resposta do sentimento? Né? Se ele teve uma educação muito rígida e ele foi muito oprimido, ele vai ter o quê? Eu tinha medo, revolta. E alguns querem amenizar e falam assim, eu tinha respeito. Mas não é respeito, é medo. É medo. Porque criança não existe, não entende não ainda tem o nem respeito. Verdade. Né? E aí, outra criança que, por exemplo, teve a liberdade, ela vai falar, eu sentia amor, eu sentia, tipo, companheirismo, porque ela se sentia acolhida. Entende? Entendi. Então, tudo isso a gente tem que entender. E uma coisa muito séria, assim, que também fez eu despertar, quando meus filhos eram pequenos, mas eu nem tinha entrado nesse autoconhecimento. Eu vi, né, uma palestra, tudo tal, e eles perguntavam para as crianças. Perguntam para as crianças quem é ela, né? E eu acho que a minha filha tinha 7 anos. Nem sei se eu posso falar aqui. Vai tomar bronca dela. Né? Enfim, mas acho que tudo bem. Mas é o sentimento que ela tinha, né? E aí eu perguntei, quem é você? Né? Quem é você? Ela falou algo que, por exemplo, ela não falou uma coisa assim, mãe, eu sou uma menina bonita, eu sou uma menina legal. Ela fez características de algo que a gente falava pra ela, mas na brincadeira. Entendi. Você entendeu? Então, assim, não vou falar. Não vou falar o que é professor ela, porque vai que algum amigo dela escuta, né? Sim. Mas assim, deixa eu dar um outro exemplo. É tipo, as pessoas falavam que eu gostava de me aparecer. E eu sempre achava que eu queria chamar atenção. É tipo isso, né? Não seria bem isso, mas, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Tem uma mãe ou um pai que, por exemplo, as crianças geralmente tem algumas que são magrelinhas, né? E aí coloca a bermudinha e fala, nossa, é perninha de vareta. Né? Não, você é perninha de vareta, que não sei o que, né? E aí, quando eu fui perguntar algo, e eu falei, quem você é? Aí, tipo, meu filho respondeu, sou perninha de vareta. Entendi. Você tá entendendo? Entendi. Inconscientemente, ela colocou que aquilo ali era ela. Até na questão da brincadeira, até na parte disso aí, ela tá sugando essa informação. Eu sou perninha de vareta. Eu falei, não, você é uma pessoa linda, amada, né? Você é uma criança muito saudável, você é uma criança feliz. Você não é isso. Isso daí foi uma brincadeira que a gente falou, mas você não é isso. Ela é. E ainda, engraçado que falou assim, não sou? Caraca, ela nem tinha se tocado disso. Não, né? Acho que da mesma forma que eu acredito que a minha irmã, pelo pouco que ela me trouxe, se perguntasse pra ela quando criança, quem você é? Ela iria responder, eu sou uma sonsa. Por causa dessas brincadeiras. Entendi. Você tá entendendo? E entra no consciente ali que você nem sabe, na verdade, né? Até te perguntarem. Aí, na hora que te pergunta, você... Eu acho que eu sou sonso, né? E aí, a pergunta que não quer calar. Quem é você? Eu? Ixi, mano. Eu acho que o Marquinhos fez essa pergunta, não foi? Fez. E eu E achei aí, tão como é que é a difícil. resposta hoje? Hoje? Depois de escutando essa conversa, assim... Eu realmente sou sanguíneo. Isso é sem dúvidas. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de entrar nos lugares e já tá cumprimentando todo mundo. Mas como que eu posso falar, né? Difícil, hein? Quem sou eu? Não,
pergunta muito difícil? Eu acho uma pergunta tão Sério? difícil Então, pra mim. mas é porque é aquele negócio, é quando você não consegue ter o conhecimento. Eu também não trabalho, não tô trabalhando sabe? tão... sim. Então, assim, por isso que eu falo, que nem um pouquinho da conversa que você teve com o Marquinhos, né? Um pouquinho do que a gente falou hoje, que nem você fala, as pessoas falavam muito que eu era parecido. E sim. se eu falar pra você, você é parecido, você se sente mal hoje? Se pá, eu me sinto. Você sente ainda? Me Mas incomoda um pouco, né? Porque é essa questão de você entender quem você é e aceitar. Entendi. Você entendeu? Não porque, assim, me culpar, não me sentir não se culpar, culpado. não achar que isso é coisa errada, porque não é. Entendi. Não tem nada de errado nisso. Sabe, assim, de, sanguíneo por exemplo, se julga muito? Se julga um pouco. Na verdade, o sanguíneo, ele não gosta de ser corrigido. Nossa! Caraca, é Peguei! Nossa! Aí tá a resposta. Não é? E olha, vou até falar uma coisa. E sabe quem gosta de corrigir muito? É o melancólico. Muito! Então, acho que vocês estão numa parceria ótima, né? Vamos Mas dizer assim. realmente, eu me lidava pior. Hoje em dia eu tô lidando um pouquinho melhor por estar... Mais maduro. Pensando mais friamente. Mas teve umas treta aqui, viu? Então. De não sabe por quê? conseguir. Mas aí o melancólico, ele, assim, ele tem esse detalhes de observação e ele acha que o outro também precisa ter. Ele não sabe falar, né? Ele é só meio grosso, né? Eles são assim, papum. E aí eles acham na cabeça dele que a pessoa tem que discernir. As Como pessoas assim têm que você não pegar no entendeu? ar. Aham. Como assim? E aí eu sempre falo, quando eu falo com o melancólico, eu falo, eu preciso que você desenhe. Vai com calma aí. Sim. Desenha, por favor, né? Ele às vezes desenha reclamando, mas desenha. Você também não lidava bem, assim, com... Não. Ficava te corrigindo toda hora? Não. Na verdade, eu não gosto até hoje. Não, então... E sai na minha cara. É na hora o meu. Exatamente. A gente é muito transparente. O meu eu não gostei, já sai na minha cara e já não gostou. E ele já me conhece. Aí ele já sabe, né? Aí fica com essa carinha assim, um sorrisinho de ladinho, né? Tipo isso. Mas é bem isso mesmo. Eu também, assim, até hoje eu não gosto de ser corrigida. Mas eu entendo que eu preciso dominar minha mente. E aí é o que eu falo pra você. Se alguém, por exemplo, vem te corrigir de uma coisa que você fala, ai meu Deus do céu, sério, né? E tem muito, né? E aí tem. E aí o que acontece? A gente gosta de estar no controle. O melancólico também gosta. Mas, como que a gente trabalha isso, né? Por exemplo, tem algo que a gente é corrigido e tudo bem. Sim. Tipo, a pessoa é superior, ela vai corrigir mesmo, fazer o quê? Mas o que a gente tem domínio? Eu falo muito sobre isso. Da gente saber gerenciar aonde a gente gasta energia. E aí o que acontece? Se você foi, né, criticado, levou uma bronca de algo que você não tem controle, né, ali na fábrica, se ele falar, eu lembro que aconteceu um fato. Reclamaram na empreiteira, gente, que eu não fazia o taisô direito. Nossa! Ai, pensa. E aí, não, e assim, o chefe está do meu lado, na minha frente. Custa ele chegar em mim e falar, vai, faz direito. Não, ele ligou na empreiteira. E eles gostam de fazer isso, né? Aumentar as coisas, né? Aí eu fiquei louca, né? E aí a empreiteira me ligou e falou, ele pediu pra você fazer o taisô. Eu falei, que ele quer que eu abaixe, é isso? Quer que, né? Eu falei, mas eu faço, né? Não fico, tal, né? Mas ele quer que você faça direito. Eu falei, não, tudo bem. Aí, o que acontece? A gente não vai gostar, é da nossa essência, e não tem essa de falar assim, não, mas você tem que aprender a aceitar as críticas. Não, da nossa essência a gente não vai aprender. É fato isso. É fato, não vai. É diferente de um melancólico. Se falar com um melancólico, ele eu é me de boa. cobro tanto nisso. Não, então, isso Falar, que é o sofrido. eu não acredito, eu não aceito as coisas. Então, mas isso que é sofrer, porque não se conhece. Entendi. Aí o que acontece? A gente sempre não vai gostar. Isso daí é fato, não vai mudar. Mas a gente pode controlar o que a gente sente. Entendi. E aí, qual que é a questão de, por exemplo, você tem um controle do seu gasto de energia, né? Nessa situação, no meu caso, eu coloquei assim, eu ainda continuo não aceitando, e pior que ainda é uma situação que você vive todo dia. Que você sabe que estão olhando. Pequenininho ali. Que eu sei que ele vai estar olhando todos os dias, justamente porque ele sabe que eu recebi esse feedback, né? E isso me traz, assim, uma falta de controle que é insuportável. Entendi. E aí eu falei, no que eu posso controlar a minha energia em relação a isso? Então, é entender que se eu sou um sanguíneo, eu gosto de ter um controle, eu tenho essa questão de liderança, é trazer pra minha mente mesmo que eu tô no controle dessa situação. E aí eu falei, então eu tenho que fazer algo, entrar com alguma ferramenta para que eu não sofra todos os dias na hora do taisô. Aí que eu coloquei. Ressignifica as coisas. Exatamente, porque a situação eu não vou poder mudar, né? Entendi. A não ser que pare de trabalhar na fábrica. E aí o que eu trouxe pra mim? Não, então eu vou trazer pra minha mente que é o quê?
eu não... tipo, claro, ele quer que eu obedeça? Beleza. Mas eu que quero ter o comando dessa situação para não ter raiva a todo momento do Taiso. Entende o que eu falo? Você quer estar sob o controle da situação ali. Porque a gente, como sanguínea, a gente vai ter raiva todo Você não vai momento. deixar esse fato te dominar, então, Isso, no caso. seria como se fosse, se caso eu fosse adulto, naquela situação do meu pai me obrigar a assistir o Jornal Nacional, né? E ali eu falei, não, então eu vou entrar no controle. Então, na minha mente, eu vou decidir ser a melhor funcionária no período do Taiso. Porque eu decidi. Parece uma besteira. Você leva por esse... entendi. Parece uma coisinha pequena, uma besteira. Mas só de mudar essa forma de pensar... Aí eu fiquei mais tranquila. Aí você já muda... Aí eu fiquei menos estressada. Então aí eu chegava um pouquinho mais cedo do Taiso, já ficava lá em posição. Entendi. Aí eu ficava todo o tempo, sou eu que tô comandando aqui. Entendi. Sou eu que tô decidindo fazer, porque eu quero ser, né? Certo. Porque eu quero ser a melhor aqui nesse momento. Entendi. Entendeu? Então aí eu conseguia fazer sem raiva. Tá entendendo? Entendi. Porque você muda a forma de pensar. Muda a forma de pensar, porque eu sei que na minha essência, eu sempre vou ter raiva. Porque eu levei uma crítica. Tem razão. Entendeu? Então isso é não sofrer. É não achar que você vai mudar. Não vai mudar. Entendi. Você aceita o que aconteceu. Você muda a forma de ver a situação. De ver a situação, porque você sabe que te afeta. E você sabe como que você é, a sua personalidade. Exatamente. Então você tem controle com isso. Exatamente. Então, assim, é muito louco que na hora que você traz um outro significado na sua mente, na hora a raiva passou. Tá tranquilo, porque eu tô decidindo. A decisão é minha. Não porque eu tô... a gente quer estar querendo no controle do que a gente quer fazer, no caso. Sim, exatamente. Então é muito louco. Faz então, isso. Então você trabalha até com você mesmo ali, no caso. Sim. Interessante. Sim. E muitas vezes muitas vezes mesmo. Gostei muito desse ponto de vista aí. Eu vou trabalhar isso comigo mesmo. E não tenta se mudar. Porque senão não vai conseguir. Forçar se mudar é difícil. Forçar a mudar. É a mesma coisa eu falar assim... nós, sanguíneos, precisamos ser mais calmo. Falar mais calmamente. Não dá, não rola. Não tem como. Então, até no relacionamento, ajuda muito, né? Acho que em todas as questões sociais... Tudo. Mas o relacionamento, ele melhora muito. Assim, por exemplo, né? Você conhecendo aqui. E aí, você chega no seu relacionamento e fala, olha, isso daqui é algo meu que eu não consigo mudar. E eu não faço por mal. Que nem eu tinha muita questão do atraso, né? Eu atraso, tal, a questão do horário de sair de casa. Vamos sair tal horário. Não, tá bom, mas eu vou me arrumar, eu vou não sei o quê. Fazendo as coisas, parece isso, aquilo. Né? E o sanguíneo, ele passa por um lugar, ele pega e vai fazer uma coisa. Aí passou pro outro, lembrou de outra coisa, já tá fazendo outra coisa, sabe? Assim, principalmente a mulher, né? E aí eu saía muito atrasada. E aí, né? Existem as cobranças e tal. E eu falava, não, vamos colocar as coisas, vamos entender. Agora eu sei como eu sou, né? Sim. Então eu sou atrasada mesmo, né? E outra, aí comecei a trazer os meus pontos de característica. Para que a pessoa entenda. Então, quando você traz os seus pontos, a pessoa começa a te olhar sabendo que você é assim. E não muitas vezes falar, nossa, mas você nem se esforça para melhorar, pra gente ficar melhor. Não, é que tem coisas que a gente não consegue mesmo. É incontrolável. A gente não consegue. Da essência da pessoa, sim. né? E aí entender que se a gente deixar de fazer, que nem, por exemplo, ter amizades, conversar com as pessoas, isso vai fazer um mal. É verdade. Sabe? A gente pode estar cedendo, mas daqui 1, 2, 3 meses, 1 ano, você vai entrar em depressão. E querendo ou não, se for um dos dois casais começar a entrar nesse mundo, ele vai acabar influenciando o parceiro. Ou os pais acabam influenciando os filhos. Sim. E ele, aprendendo isso, ele usa pra ele mesmo também, né? Sim. Não é só pros outros, no caso, né? Não. É porque aí você passa, que nem até mesmo vocês estão ouvindo aqui, vocês vão passar a olhar as outras pessoas e falar, ela deve ter outro temperamento. É diferente. É automático, mesmo. né? É diferente olhar pros outros. Não é verdade. Aí você fala, ela deve ser esse temperamento lá que eu ouvi, ela deve ser assim por causa disso. Isso, acho que o melhor de tudo é acabar não julgando as pessoas. Porque você sabe que a personalidade dela é assim e a gente aceita, né? Porque não tem o que fazer. Exatamente. É isso mesmo. Aí você não força a pessoa, assim, você não espera que a pessoa seja outra, por exemplo. Entendi. Né? É só a questão que ela é daquele jeito e tá tudo bem, né? Caraca, que interessante. E tá tudo bem. Não posso falar que tá tudo bem, porque a Nakata Podcast fica me zoando, falando, tá tudo bem. É o sanguíneo positivo, né? É verdade. Eu também falo isso muito. Mesmo. Eu falo muito isso com o Lucas. Mano, relaxa, tá tudo bem, vai dar tudo certo, vamos continuar. Verdade. Exatamente. E ele é um analista ali. Então, pelo menos tem um balanço aí, um equilíbrio, né? Você acha que a convivência com pessoas muito diferentes
Dá pra conciliar os dois? Não, dá. Se tiver esse respeito, né? Da individualidade de cada um. Que nem o grupo das mulheres que a gente participa, eu fiz análise de todas, né? Quase. E aí, é muito legal quando a gente se encontra. Gente, é muito legal. Porque como cada um já tem esse autoconhecimento, a gente olha uma pra outra e a gente começa a rir. Já sabe, né? Porque existem as diferenças. Então, mesmo até, né, pessoas tão diferentes podem conviver, né, no mesmo ambiente, ou ter a mesma parceria, o mesmo projeto, mas se respeitando nessas individualidades. Então, existe uma lá que ela é toda melancólica. E aí, eu lembro que a gente fez um encontro num rancho, né, e aí trouxe mala, comida, não sei o quê. E aí, o sanguíneo chega no ambiente e faz o quê? Ah, põe aqui, põe aqui. Sim. Ah, deixa aqui, tá bom. Aí, chegava a melancólica e falou, vamos organizar isso aqui? Não aguenta, né, ver? Não aguenta, né? É mais forte que ela. Exatamente. Não, e foi incrível. Aí, depois vieram conversar comigo e falaram, olha, a gente tava lá se divertindo, tava todo mundo conversando. Só que tava me incomodando aquela pia da louça cheia. E ela é mais forte que ela. Aí ela levantou e foi lá lavar a louça. Eu falei, olha, tudo bem, se te incomodou, você tem que fazer aquilo que te faz bem. Mas ao mesmo tempo eu também queria estar conversando. Ah, entendi. Né? Eu falei, bom, coloca na balança. O que ia te fazer melhor? Entendi. Lavar a louça e simplesmente ir lá conversar, mas tranquila de que estava tudo em ordem. Ou simplesmente ficar conversando, mas incomodada com algo que ia estar tirando sua paz. Tudo bem. Ela não ia estar nem ali, nem aqui, né? Aí eu falei, tá tudo bem, você pode ir lá lavar, mas é que a gente sanguíneo, a gente quer conexão. Na hora ali. A gente quer falar, na hora que for precisar de novo do prato, a gente vai lavar. Ainda mais quando a conversa tá boa ali, você não quer parar, né? Sabe? Assim, e também não tem nada de errado, né? Então, cada uma entender isso, e cada pessoa, quando tem essa junção, ou grupo, ou parceria, é de que cada um tem o seu ponto. Entendi. Sabe? De relevância, de potência, né? E se ela se conhecer, né? E tá tudo, ela tem que estar tudo bem com ela mesma, né? No caso. Isso é o principal, né? Se ela estiver bem com ela mesma, ela vai estar bem com as outras tipos de personalidades, no caso. Aí, tipo, falando aqui sobre vocês dois, né? É assim, é entender que, até não sei se você tem essa questão. Quando tiver algo marcado, deixa ele vir antes, porque ele quer olhar tudo, quer não sei o quê. Ele chega 5 minutos depois, não tem problema. 5 minutos antes, quando ele chegar aqui, tá tranquilo. Nesse ponto, você vem antes, eu sou diferente, eu sou preocupado, porque eu sou ansioso. Então eu quero deixar tudo certinho, já pra não ter... Que a gente já passou por uns perrengues aqui, deixar em cima da hora as coisas. Entendi. Então, hoje em dia... É que a gente vem junto já, né? A gente já vem junto. Legal. Só que às vezes fica ali pensando nas conversas que ele vai ter, aí eu já fico Ele já tá aí no fio. Então, assim, é entrar nessa concordância, sabe? O que é importante pra ele, o que é importante pra você, é se conectarem, sabe? E às vezes, por exemplo, o que é importante pra ele, ele não exige de você, porque não é a sua potência, não você é acha que tem alguma idade certa pra poder começar? A se conhecer? Desde criança. Né? Eu acho. Também acho. Assim, desde criança, assim, a ponto que a criança começa a se questionar. Quando a criança passa a se questionar, por exemplo, de falar... Eu tô gorda? Eu tô feia? Exatamente. Ou assim, eu demorei pra fazer o trabalho. Tipo, né? E começar a se sentir inadequada. Entendi. Eu acho que esse é o momento dela começar Realmente, a aprender. que ela tem consciência ali, já começa a ter consciência ali de... Que ela tem o jeito dela. Entendi. Né? Que ela tem o tempo dela. E aí, trabalhando aos poucos, sabe? Pra que ela venha. E as pessoas mais velhas, você acha que também precisam? Muito. Né? Só que elas são mais resistentes. Né? Eu fiz uma mentoria de uma né, uma mulher, ela tinha 70 anos. Sim, que legal. Gente, muito legal. E ela falou, eu quero me conhecer, que não sei o que. Eu falei, não, vambora, né? Nossa, eu quero ser um vovô assim também. Eu quero estar aprendendo coisas novas. Legal, né? A atitude dela. Com a mentalidade, tudo. Nossa, e assim, ela, o relato que ela deu, né, de feedback, ela falou que trouxe muita clareza de muitos comportamentos dela. Sabe, assim, de anos atrás. E aí vem essa questão, fala, meu Deus, se eu soubesse disso antes, né, eu teria evitado muitas coisas. Seria diferente. Mas é o que eu sempre falo, não importa, né? Tipo, a partir do momento que você entrou no autoconhecimento, passou a se conhecer, a se entender, agora é daqui pra frente uma outra vida. Verdade. Né? De liberdade, de aceitação. Mas realmente o primeiro passo é a pessoa estar aberta a isso, né? Tá aberta. Tá aberta. Porque, assim, a gente conversando aqui é uma coisa, mas na mentoria é diferente, porque eu trabalho pontos mais profundos mesmo, né? E algo, às vezes, que você nem quer tocar muito no assunto, né? E às vezes a pessoa desconforto, fica... né? Exatamente, o desconforto. Mas não existe, é o que fala, não existe uma mudança sem esse desconforto. Desconforto, né? Que eu fiz terapia por um tempinho, uns 2, 3 meses, eu ainda tinha desconforto mesmo. né? Então. Querer conseguir aceitar
processo, o que elas falavam pra mim. Será que eu quero falar disso? Quando eu era criança, medrosa, alguma coisa assim, sabe? É difícil a gente começar a se abrir. porque é a proteção, né? O ser humano é tendência natural a gente querer se proteger. Porque o que ela perguntar, você tá bem hoje? Eu tô bem, eu sou sanguíneo, pô, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, é meio verdade, que isso. É verdade. E querendo ou não, ir falando, conversando ali, acaba se soltando, né? Sim, Como que é o seu trabalho hoje, as mentorias? Como que funciona, mais ou menos? Então, eu tenho a mentoria, né, que é 7PDE. No caso, ela é uma mentoria em grupo, que aí as pessoas passam por... são três fases, né? Que é justamente um pouco que a gente falou. Que aí eu trago a consciência do seu passado, né? Entendi. Aí trabalho realmente como que você está hoje, né? Qual que é o seu ponto, se está procrastinando, se está deixando para trás. E pra gente direcionar como que vai ser a sua vida no futuro. Entendi. Através desse conhecimento que você vai ter. Né? Então, aí são 7 passos, 7 aulas que eu trabalho várias coisas. E tem análise de temperamento e desbloqueio emocional, que aí já é individual. Ah, entendi. Que aí eu trabalho, elas preenchem um questionário, um formulário. E aí, através dessas perguntas, baseado na infância, é que aí eu trago a finalização de qual temperamento que essa pessoa é. E aí também trago, dependendo das respostas, a gente consegue identificar os bloqueios emocionais, né? E aí trago, tem bloqueio relacionado a isso. Você começa a pontuar algumas coisas ali que te chamou a atenção ali, no caso. Sim, e aí a gente faz toda uma conversa, uma análise, né? Pra pessoa começar a criar consciência. Entendi. É a primeira consciência, sabe? Então, assim, é legal porque a pessoa fala, meu Deus, é realmente isso, né? Mais ou menos. Uns tapa na cara, né? Você sente, caraca, eu sou assim mesmo. Verdade. Exatamente. Mas cria muita, compreensão mesmo, sabe? De como ela é, das coisas que aconteceram na infância, do que é hoje, sabe? Dos comportamentos, às vezes realmente dos a infância decide muito o adulto que a gente vai ser, né? Decide totalmente, totalmente. A vida da infância, o período de infância, ele é crucial para a formação do... Qual foi a sua principal mudança desde que você começou a fazer isso? Eu acho que foi realmente se aceitar. É tipo assim, é saber quem eu sou. Isso mudou a sua vida, Mudou. Né? Mudou porque quando você sabe quem você é, que nem a gente faz a pergunta, né? E aí, não é só assim, você saber responder. É você entrar nessa aceitação de quem você é, o seu temperamento, de como você funciona, o que te motiva, né? O que te atrapalha, o que te bloqueia. E você ter essa consciência de uma tal forma que, por exemplo, é mais ou menos isso. Você se fortalece. Igual do Taisou que você falou, né? Você se fortalece para que você não permita que outras pessoas venham intervir no seu julgamento próprio. Você usa muito isso no seu dia a dia, no caso, então. Sim, eu uso todo dia. Né? Você aprende a ver as coisas diferentes, a conseguir mudar. Pra não pesar tanto assim na nossa cabeça, né? Por quê? A gente tá no mundo, né? Estamos aí, por exemplo, vai trabalhar, encontra alguém, a pessoa já olha feio pra você. Sim. Se você não se conhece, o que você vai falar? O que eu fiz de errado? Você volta pra você. E é automático o ser humano. Você se sente culpado, né? Ainda. Aí você fala, o que eu fiz? Não, você não fez nada. Então, assim, esse posicionamento de saber quem você é, ele meio que te blinda. Né? Pra você não receber, às vezes, o que uma outra pessoa tem dentro dela. Que muitas vezes não é coisa boa. Verdade. E aí nem sempre é bom mesmo. E aí ela acaba jogando, sabe? Então, querendo ou não, qualquer pessoa, sendo melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo, até os mais introspectivos, quando eles têm a consciência de quem eles são, tem essa noção, sabe? Essa propriedade, esse poder, eles são muito mais firmes. Tem uma confiança fortes, diferente. Uma confiança, uma autoestima. E isso daí ninguém tira. Verdade. Quando você passa a conhecer. E isso então, trabalhado enquanto criança... Nossa. Ela vai ser muito mais forte como pessoa, né? Tem dentro do ambiente escolar ali, que é muito tóxico às vezes, né? Por conta dos amigos, né? Tal. Sim, são redes sociais, querendo ou não. Hoje em dia... Sim, exatamente. Mas que eu vejo a diferença dos meus filhos, né? Como eu trabalhei isso neles, principalmente a Dani, o fleumático ele é muito fechado e ele tem medo de muitas coisas. Sabe aquela criança assim, fala disso aqui, tipo, quer nem se expressar? Né? E hoje não. Entendi. Ela tem 12, né? Hoje ela já se expressa, tipo, ela já fala. E na verdade, assim, eu ensino ela, se precisar, a me confrontar. Entendi. Aí eu explico, né? Não é questão de, assim, você não pode me desrespeitar. É diferente. Mas se eu, por ser sanguínea, estou nervosa, com fome, no momento ali, né? Tô invadindo o seu espaço. Tô invadindo o seu espaço enquanto pessoa, pode me dar
Opa. Puxãozinho de orelha, entendi. Opa, menos, mãe. Ela fala assim, mãe, você tá exagerando. Ah, entendi. Aí eu, então tá bom. Então foi até pra ela, querendo ou não, saber, se conhecer. É. E ela agora conhece a mãe dela, o tipo do estilo da mãe dela, pra também até como conversar, né? Ou até mesmo, porque assim, a criança, ela todas as atitudes do adulto, ela vai... na verdade, todas as pessoas, né? Uhum. Mas a criança, ela faz muito isso. A reação do adulto é porque ela é indevida. Não é porque o adulto tá estressado por causa do trabalho. Não, é porque, o que eu fiz de errado? Meu pai chegou do trabalho estressado, e aí chega e dispensa na criança, né? O que a criança fala? Eu sou errada. Verdade. Ela eu sou se errada. culpa, né? Ela se culpa. Porque ela não tem essa análise, querendo ou não. Exatamente. Então, o que eu fiz com os meus filhos, né? Tadinho, né? Falar a doida de querer treinar os filhos. Mas é bem isso. Eu mostrei pra eles. Falei, olha, vocês precisam saber quem vocês são. Por quê? Pra vocês se protegerem até de mim, um dia que eu estiver estressada, e aí vocês saberem se posicionar. Sim. Porque vai ter o dia que eu vou estar estressada, e a gente, como sanguínea, a gente precisa... Quer falar tudo. né? E aí tem dia que em casa eu começo a gritar. E eu começo a gritar. Ela fala, por que você tá gritando? Eu falei, porque eu tô nervosa. Me deixa gritar. E aí eu grito, enfim. E até pra ela te conhecer mesmo, né? Saber como lidar, né? E aí eu falo, eu tô gritando porque eu preciso. Não tem nada a ver com vocês, mas eu preciso gritar. Me deixe gritar, né? Deixa esse momento. Quando eu estiver mais calma, eu falo, pois não, vamos conversar. Bom que não afeta também ela. Não afeta ela. Ela não se sente culpada de você estar naquela... Entendi. Aí ela tem aquele olhar, minha mãe é sanguínea, então ela precisa gritar. Não tem nada a ver comigo. Sabe? Porque antes tinha muito isso. Entendi. Muito. Criança tem muito. Meu, é bem louco. Que louco isso, né, mano? É bem louco Verdade. mesmo. E para as pessoas que têm um pouco de curiosidade, assim, eles entram em contato como com você? Pelo Instagram? Pode entrar pelo Instagram, né? Mandar um direct, tudo. Se eu não me engano, tem o WhatsApp, acho que no Instagram. Entendi. Também. Aí tem sempre vaguinha lá pra pessoa querer... Tem que mandar pra gente agendar. Entendi. Porque agora eu tô terminando a mentoria. E aí, mês que vem também tá um pouinho Sogashi, mas dá pra ir conversando, né? Entendi. Os horários, tudo. Nossa, pros pais é muito... Funciona online? É tudo online. Entendi. É tudo online, os atendimentos. Legal. Qual é o seu sonho? Meu sonho é transformar esse Japão. Não, na verdade, realmente trazer uma consciência maior para a comunidade. Em relação a isso. Em relação a esse autoconhecimento. Porque a comunidade em si, ela é muito bloqueada. Cara. Muito bloqueada. Você tem canal no YouTube? Tenho. Você deveria fazer muito conteúdo sobre isso. Sobre alguns temas. Só Seria que a muito questão legal. da logística, né? É verdade. Verdade. Isso é... Leva tempo, sabe? Tal. Não é fácil, né? Não é? Mas eu acho muito interessante você jogar esses... Porque se as pessoas conhecessem o quanto pode beneficiar no dia a dia, em questão dos filhos também, acho que isso é o mais principal pra mim. E é uma coisa que a gente até nem falou, mas acontece muito. Você estudou em escola japonesa? Não, mas você foi pra brasileira depois, vocês dois, né? Mas na brasileira... Mas depois de adolescente, né? Então. Eu entrei com 15, né? Não é brasileira. Então, aí na escola japonesa, acontece muito isso. Como a criança tem que se adequar a um padrão, então às vezes acontece muito da criança meio que se oprimir, se fechar, porque ela não pode ser quem ela é, se expressar. A gente tenta se encaixar na cultura. Você se encaixa. Verdade. Você acaba se encaixando. E aí cresce um adulto meio que... enquadrado meio no sistema. Meio que indeciso. Indeciso. Porque você sai da sua essência e aí você vira uma pessoa indecisa porque você não sabe tomar atitude. E isso acontece, assim, eu vejo muito presente na comunidade. É verdade. Justamente aqueles que estudaram na educação japonesa. Eles têm muito disso, sabe? Assim, e esse é fato. E é um ambiente que quem acabou de chegar do Brasil, você tá perdidinho ali dentro, né? Muito, muito. E acaba, querendo ou não, afetando a personalidade da pessoa, dali em diante, né? Porque aí depois, quando ela cresce, acontece muito, né? Aí cresce, sai do sistema escolar, por exemplo, e aí fica, e agora? E agora? O que eu vou fazer? É verdade. E se seus pais tivessem saber disso, Daria pra direcionar. Direcionar isso. Direcionar, Exatamente. mostrar aquilo que ele quer, tudo tal, validar, né? Quem ele é. Muita gente deveria saber mais sobre isso, né? Verdade. Cara, tem umas perguntas aí, mano? Tem pergunta. Vamos impulsionar esses vídeos. Cara, se a gente deixar assim, a gente vai conversar. Verdade. Hoje vai bater tá batendo o recorde. Quanto foi já? Quase 2 horas já. Caraca, eu nunca vai ter falei trabalho na edição. Opa! Nossa, primeira vez que eu acho que falo 2 horas. Sozinho? Primeira vez. Verdade, sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém, caraca. Hoje foi a Não é primeira. à toa que é sanguíneo, né? Aqui Verdade. Dois sanguíneos pra falar aqui.
Ele nem falou direito. Nem falar. Graças a Deus, né? Falar. Tô no meu lugar de conforto. Acho melhor você agendar só com o sanguíneo, hein? Bom, a primeira pergunta fala, tipo... Mari, qual é o melhor uma combinação de temperamento para um casal, assim? Tem algum... Ah, legal. Então, esse negócio de combinação só para casal, eu acho que... Claro, tem as combinações que acabam se dando melhor. Tem água aí? Quer água? Não, daí Jogo? tranquilo. Daí jogo, ok. Mas para relacionamento, eu diria que se os dois tivessem autoconhecimento de respeito e limite do que cada um é, né? Não querer mudar o outro, né? Claro que assim, existe a gente ceder, né? Nos relacionamentos, aí isso é uma coisa. Mas ceder não quer dizer se anular, né? Tipo assim, o que eu muito uma indico... diferença grande. É a diferença grande. O que eu muito indico, por exemplo, um casamento de um sanguíneo e um melancólico. O sanguíneo ama sair, o melancólico ama ficar em casa, né? É fazer um dia... sair, porque o sanguíneo precisa, e outro dia passar o dia inteiro em casa, porque o melancólico precisa. Balancear, Mas o né? sanguíneo não vai estar se anulando, e nem o melancólico. Verdade. Esse é o CD, sabe? É diferente É mesmo. diferente do que, por exemplo, eu não gosto de sair, não gosto de multidão. Aí o sanguíneo vai lá e se anula e fica sempre em casa. Isso não faz bem. Tem razão. Isso é trazer essa individualidade cedendo, mas respeitando cada assim, o que a essência do outro precisa, né? E aí que entra, né? Conhecer a essência. Se você não conhece, você não sabe que a pessoa é assim, ou precisa disso, né? Tanto que no relacionamento dos meus pais, né, minha mãe comentava, né, mesmo antes de eu saber sobre isso, que meu pai é bem melancólico, né? Então ele é bem fechadinho. Ele odeia a exposição. A minha mãe já é toda faladeira. Sanguíneo. É aquela que... É sanguínea. É aquela que tá no carro andando, encontra alguém abaixo da janela. Oiê, tudo bem? Entendi. E aí meu pai começou... Não, para com esse escândalo. Você não pode fazer isso. Não, para com isso. E ela começou a parar de fazer isso. Só que, quer dizer, ela se anulou, né? E isso não fez bem pra ela. Entendi. Então, hoje, que ela sabe, assim, que ela voltou a ser quem ela era, ela hoje tem 72 anos. Ela hoje passa em lugares abaixo da janela e fala... Aí ela grita mais ainda, né? Entendi. Agora tá livre, né? Agora ela sabe quem ela é, ela se aceita, né? Sim. Sabe? Então, é isso. É cada um respeitar, né? A sua individualidade. Verdade, tem razão. Top. Bom, por isso que a gente se dá bem, né, Lu? É verdade. Porque irmão, até em questão de irmão, assim, é bom saber, né? Sim. Porque, por exemplo, o dia que você gritar na rua, ele tem que entender que você precisa gritar na rua. E aí, o que ele faz? Não, deixa eu ficar quieto aqui, né? Porque, tipo assim... Vou fingir que não conheço. Exatamente. Aí, assim, ó, vamos fazer uma cena aqui, né? Você vai lá, grita com alguém, o melancólico fala, vou sair de perto, vou me esconder e tal, não sei o quê. Aí, quando você volta, o sanguíneo precisa ser validado. Aí, você volta, olhou pro irmão e falou, nossa... Foi embora e me deixou sozinho. Se você não entendeu o jeito que ele se você não entender o jeito que ele você vai ficar bravo porque ele ainda saiu. Ainda faço um drama, né? Poxa, você nem pra gritar comigo, né? Não, aí você vai olhar e fala assim, ele é melancólico, deixa ele sair mesmo. Na hora que ele se sentir à vontade, ele volta. É verdade. Aceitar, realmente. Sabe? Legal, interessante. Então já sabe, né? Você se esconde, você continua gritando. Aceita que eu grito. Aprendi. Aceita que eu falo mesmo. Bom, a segunda acho que a gente já falou bastante, mas tá falando, tipo... Quando eu descobri meu temperamento, como usar ao meu favor isso? Então, é buscar os pontos fortes. Entendi. Sempre trazer esses pontos fortes na vida. Né? Que nem o sanguíneo, vou trazer um de cada, né? O sanguíneo é a comunicação. Então, ele precisa ter isso na vida dele. Eu tô no lugar certo, então. Tá no lugar certo, exatamente. Estourei, então. Exatamente. Então, você pode perceber, Nakata é sanguíneo. O Marquinhos é sanguíneo. Verdade, ele tem um pouquinho melancólico, né? Mas quem gosta de se expor, acaba indo para essas áreas. Entendi. Sabe? Mais de atuação, comunicação. Comunicação, exatamente. E aí, por exemplo, o melancólico é potencializar a questão da análise. Né? Colocar o melancólico para analisar as coisas, porque é o que ele mais gosta de fazer, né? A vida financeira. Se for num casamento, deixa o melancólico cuidar da vida financeira. Porra, muito isso. Porque ele se realiza fazendo toda a análise. E ele gosta de estar no controle. Ele gosta. Vai colocar, gente, demora mais de 2 horas e ainda não termina o negócio. Ué, tá faltando 2-0 aqui na minha tabela. Exatamente. Aí você fala, 2-0. Dá licença, vou tomar um café. Aí você fala. Verdade. O melancólico não. Caraca. Ele só levanta a hora que ele termina. Realmente. Não é? Verdade. O que mais? Aí o fleumático é tipo trazer a potência, porque o fleumático ele não gosta de briga. Ele gosta de conversar, trazer a paz.
sabe? Assim, a harmonia, às vezes, do grupo, né? Dos amigos. O ambiente. O ambiente, porque ele é assim. Entendi. Né? E, que mais? O colérico é, tipo, saber que ele é aquela pessoa que vai lá e faz, traz resultado, né? Que nem exemplo da fábrica, é o que faz mais peça, é o colérico. Entendi. As peças. Você acha que empreendedor tem mais colérico, então, será? Tem, bastante. Bastante. Que gosta de estar ali, gosta. né? Só que se o colérico não se controla, ele quebra a cara. Porque ele não analisa muito. Entendi. Ele pega e faz. Ele precisa de um... Precisa de um melancólico do lado. No grupo. É, exatamente. Entendi. Por isso que fala que os grandes players aí, eles já entendem isso e aí eles falam, eu tô agregando outras pessoas totalmente diferentes no meu negócio para potencializar que ele sabe do que ele tem a dificuldade dele ali, entendi. Exatamente. Mas o colérico, ele é muito ação. Ele tem uma ideia, ele já fala, não, vou fazer, vou não sei o quê, vou, sabe? Entendi. Bem isso, bem isso. Vai faltar planejamento pra ele. O colérico, ele planeja bem. Entendi. Ele age bem, ele planeja bem, mas ele às vezes é... Impulsivo demais. Impulsivo demais. Entendi. Exatamente. Aí às vezes quebra a cara. Mas se o colérico quebrar a cara, pra ele tá tudo certo. Quebrei a cara, beleza, levanta. É aquele que fala que foi o processo. Foi o processo. Foi o processo. Ele já vai e segue em frente. Mas se tivesse alguém analisando ali um melancólico, teria menos Pô, erros. mano, eu já falei pra você, tá aqui. Exatamente. Tipo isso, né? Sim, entendi. sim. E aí, tem mais perguntas? Tem. A última é, tipo, acho que alguém conhece você, né? Tá falando, qual é o seu temperamento, Mari? Não conhece, porque quem conhece... gente. Ele falou assim, né? Qual é o seu temperamento? Seu temperamento. Será que é o Caio? Não, eu sou sanguínea colérica, né? Então, eu amo me comunicar, né? Eu gosto dessas questões de ter resultado, mas eu sou mais sanguínea. Entendi. Mais o mais forte seu é sanguíneo, entendi. Mais forte. Assim. Depois que você se descobriu, você potencializa seus pontos fortes hoje em dia? Sim, potencializo muitos pontos fortes, que no meu caso é a comunicação. Assim, verdade. Né? E outro, relacionamento. Eu gosto muito, assim, de ter contato, fazer network, conversar com as pessoas. Né? E o legal é que, tipo, você potencializando os seus pontos fortes, é meio que assim, as pessoas percebem, sabe? Que com você a gente consegue falar, se comunicar, tal, sim, sabe? Sim. E trazer esses pontos fortes. Porque eu sei que eu tenho os meus problemas, né? Meus pontos fracos. Então, você tem que potencializar seus pontos fortes, sobressair nisso, mas também tem que pensar nos pontos fracos. Entendi. Não pode deixar de lado. Não pode deixar de lado. Que é o nosso mão, né? Exatamente. Porque senão cria um desequilíbrio. Que nem não adianta só fazer comunicação e eu não, por exemplo, organizar minha agenda. É uma coisa que eu não gosto, de verdade. Caraca, eu também... Hoje em dia eu me organizo mais, mas eu também tinha dificuldade nessa parte. Eu não gosto muito. Tanto que eu coloco na agenda todas as pessoas que eu vou atender, os compromissos, coloco na agenda, coloco pra despertar, coloco em outro lugar, escrevo em lugares que eu vou ver. Entendi. Porque senão eu esqueço. E você... Você esquece? Eu esqueço. Hoje eu tava aqui fazendo podcast, falando com vocês... E aí eu lembrei que eu tenho um atendimento. Mentira, é verdade? Que horas? Mas é 8 horas da noite. Eu falei, tá. eu já tinha esquecido do atendimento. Pensei que... Eu ia falar assim, gente, se fosse ao vivo, eu já ia falar, a pessoa entra ao vivo e a gente faz verdade, agora. Caramba, lembrou agora. Então, lembrei agora. Entendi. Entendeu? Então, assim, são coisas que é do sanguíneo. A gente marcou na agenda, marcamos com a pessoa, fez todo certinho o processo, mas mesmo no dia, você esquece. A gente é muito visual, a gente tem que ver escrito ali, ó. Por isso que eu coloco, tem um quadro no meu quarto, tem um quadro na cozinha. Isso é bom mesmo, isso ajuda Sabe o mesmo. que eu coloco lá? Os eventos. Tipo, eventos mesmo, que são eventos grandes, que a gente fica recebendo a notificação. Mas eu coloco ali. Aniversário, tal. não, também tem que ser assim. Esquece. Se eu esqueço. E eu acabo não me preparando, fazendo tudo em cima da hora. Então, exatamente. Aí eu fico frustrado por não ter me preparado. Exatamente. Então, gente, quem tem relacionamento sanguíneo, não esquenta, é deles A gente é assim, não é falta de importância. Né? Tem mais alguma coisa aí? Qual é a pessoa que, tipo, você acha que se enquadra bem pra, tipo, ter mentoria com você? Que tá, tipo, qual é a necessidade que a pessoa precisa... Não precisa ter, mas tem, assim, que se encaixa com a sua mentoria, assim, Então, eu acho que seria qualquer coisa que, tipo, estivesse incomodando ela na vida. Entendi. Sabe, assim, que nem dando exemplos, assim, tem pessoas que realmente se incomoda de, por exemplo, de ter esse esquecimento. E aí fica se questionando muito. Só que um questionamento que sai do controle, e aí a pessoa acaba entrando numa depressão, sabe? Num ponto dessa forma.
né? E aí tem outras também que vêm justamente para querer se conhecer e, por exemplo, porque tem um projeto e não consegue colocar em prática. Entendi. Né? Porque aí tá totalmente Você desequilibrada. Para as pessoas que se sentem um pouquinho bloqueadas ali na vida, né? Também. Só que o primeiro ponto que eu falo para as pessoas passarem pelo processo é querer. Né? Como perceber isso, né? Falar, nossa, eu tenho esse problema aqui, então eu acho que eu vou lá. Acho que eu percebi, acho que é o primeiro passo mais difícil. É o primeiro passo ali, né? É mais difícil. Tanto que tem algumas lives que eu faço, que aí a pessoa assiste e fala assim, meu Deus, eu não percebia que eu tinha esse problema. Eu simplesmente levava a vida automático e aí achava que isso era normal, vamos dizer assim. Verdade. E aí criei essa consciência de que não é normal, que eu posso melhorar, e aí querer mudar. Querer melhorar. Porque é o que eu falo, entrar no autoconhecimento, eu já tive algumas pessoas que entraram no processo, mas entraram pelo oba-oba. Fulano fez, também vou fazer, me ligou, marcou. Só que quando a gente entra no processo mesmo, de conversa, de análise, né? A pessoa foge. Entendeu? É o que aconteceu um pouco comigo, na minha terapia. Entendi. Que eu não me sentia confortável. Eu tava com bloqueio ali, sabe? Sim, exatamente. Me ajudou em alguns pontos, só que eu acho que ainda tinha uma parede ali. Mas existe muito a pessoa confiar em mim. Confiar no que eu faço. Entendi. Né? Confiar no meu profissionalismo. Se ela não tiver confiança, ela jamais passa pelo processo. Entendi. Sabe, mas assim, isso que é bom de ter redes sociais, você tá bem ativa nessa área, de te conhecer antes mesmo, né? Sim. De ver seus conteúdos, no caso. Tanto que eu sempre falo, na verdade, quando a pessoa entra no processo, eu faço uma pergunta, né? E eu falo assim, responde pra mim, justamente, eu já sei, geralmente ela sempre comenta, quero entrar pra fazer isso, né? Mas eu faço ela escrever. Entendi. Né, na mensagem. Eu falo, olha, responde pra mim qual foi o ponto que fez com que você tomasse a decisão de passar por esse processo. Porque ela respondendo subconscientemente, né, ela vai criar uma possibilidade de mudança e de aceitação. Entende? Você acha que essa pergunta a todo mundo deveria se fazer? Com certeza. Que aí ela vai começar a pensar, será que eu preciso mesmo? Com certeza. E todas falam que no primeiro baque, quando recebe essa pergunta, é aquela de tipo, eu não quero responder. Porque eu tenho medo da resposta. É mais ou menos isso. É isso, realmente. É o medo da resposta mesmo. É o medo da resposta. Medo da resposta. E muitas vezes tem pessoas que não sabem responder porque elas têm medo da resposta. Nossa, é muito isso mesmo. Medo da resposta, é verdade. A gente tem medo de se conhecer, né? De lidar com você mesmo. Exatamente. E um exercício que eu até falo pra vocês dois. Depois vocês mandam feedback. Mando. Vai, fala o que é. Vocês olharem no espelho. Olhar no espelho mesmo. Olho no olho com você mesmo. Durante 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos. Caraca. Ou põe 2 minutos, vai. Pra você, porque assim, é muito, muito, muito louco. Você começa a se olhar, né? E aí você tá olhando ali, você se sente incômodo. Porque, querendo ou não, você olhando pro seu olho, né? A gente fala que o olho é a janela da alma. Sim. E você olhando pra você mesmo, você começa a identificar muitas coisas. Sério? É louco? Só de olhar? Só de olhar. Você não tem que meio que meditar? Não, é só olhar? É olhar mesmo, seu olho. Você começa a se ver internamente. Só de pensar já tô incomodado. Só de ficar quieto em um lugar. Eu nunca fiz isso também não, hein? Muito louco. É a melhor viagem que vocês vão ter na vida. Sério? É uma dica pra geral aí, né? É uma boa oportunidade. Sim. É algo fácil, todo mundo tem um espelho. Sim. Né? 5 minutinhos aí. Se perguntar. Pode ser 2, vai. 5 é muito, mas pode ser 2. 2 a pessoa já fala. Não, até 2. Tem gente que não consegue, nem 2. Entendi. É sério, faz. Ainda mais nessa era de celular, de tanta coisa acontecendo no mundo, né? Porque, querendo ou não, a gente olha no espelho só pra se arrumar, né? Não pra se conhecer. Entendeu? Verdade. Outro ponto de vista pesado aí, verdade. E aí, quando você se olha no espelho pra se conhecer, você olha no fundo dos seus olhos. Caraca, dá até um desconforto pra mim. Só de pensar. Mas eu vou fazer. Faz. Eu vou fazer. E depois só me manda eu vou te mandar o feedback. Demorou. E aí, geralmente, os exercícios que eu falo pro pessoal, né, que tá entrando nesse autoconhecimento e tá num outro processo, por exemplo, se você fizer uma semana, o primeiro dia vai ser super estranho. Super estranho. É todo dia? Todo dia. Entendi. Processo, entendeu? Eu tenho que fazer quanto tempo pra te dar o feedback? Não, no primeiro você já me manda o primeiro. Entendi. Beleza. Tá? Você também, Lucas. Tá. Me manda o primeiro. E aí faz durante 3 dias, vai. Você vai ver que no último, você já consegue processar um pouquinho melhor.
Entendi. Entende? Vou fazer. E aí começa a criar essa consciência de você mesmo se autoanalisar. Tem que ser bem pertinho do espelho? É bem pertinho. Não é longe, senão não adianta. Olhando de rabo de banho, assim. atrás da pilastra? Não, é pertinho. Interessante, gostei. Pertinho. Legal. Assim, perto a ponto que você não fique vesgo, mas que sim. você consiga enxergar dentro dos seus olhos. Entendi. Interessante. Depois Legal. vocês me mandem. Boa ideia. Vou Tentar mandar. fazer. Não pode correr. Caraca, eu vou ficar com a mão suada ali, 1 minuto e isso. meio. Vocês vão fazer corte, então. Aí vocês colocam no comentário. Ó, Lucas, eu fiz isso, Deus. Vou fazer corte disso pra geral fazer, né? É interessante mesmo. Sério, é Caramba. sério. Então quem fizer se sentir incomodado pode entrar em contato comigo. Boa. Então eu vou deixar tudo fixado nos comentários, todas as suas redes sociais. tá É bem. mais pelo Instagram, no caso, Sim, né? sim. É, pelo Entendi. Instagram. Aham. E a historinha aí que você tá pensando em fazer um podcast? Será que eu posso falar isso aqui? Ai, meu Deus. Ou a gente corta? Não, pode falar. Posso pode falar? pode Porque eu gostei da ideia. Não, então, Você é muito- Sabe por quê? Ia ser muito bom Porque pra que nem você. aqui a gente tá fazendo uma conversa superficial, Aham. entende? Mas assim, tem pessoas que fazem um processo comigo que elas falam, Mari, você pode me usar como exemplo. Muito bom isso, É. cara. Porque aí... Na prática, né? É, sabe? Porque assim, Muito falar bom. superficial, beleza. Mas assim, você falar a fundo Muito bom. né, teve uma pessoa que passou até falou, ela falou, olha, eu me disponho, Uhum. né, a trazer à tona, porque a gente não quer expor a pessoa. Sim. Aham. Mas ela falou, eu me disponho a, pôr a trazer à Aham. tona, pra justamente a outra pessoa que passou saber que tem como melhorar. Muito bom. Ou fala, nossa, eu passei por isso, mas agora eu me conheço e sei que posso mudar isso, aquilo, entendeu? Aham. Então, é isso que eu queria. Essa ideia é muito boa. É isso que cara. eu queria. Vai conseguir conversar. se identificar, né, com a É, outra pessoa é, também. E você se Exatamente. comunica muito bem, pô. É, né? Ia dar muito certo aí, seu Muito podcast ia certo. ficar muito bom, cara. Porque quem se comunica, você tem que envolver a pessoa, né? Uhum. Assim, direcionar, né? E realmente, você falando assim pra gente que não é leigo demais no assunto, é diferente de quando você já tá com uma pessoa que já tá mais aprofundada no processo, no caso, né? É bem diferente. exatamente, é bem diferente. Você vai conseguir falar coisas que vai atingir muito mais pessoas, né? Que, nossa, eu me identifico com esse problema, eu sou meio que isso. É bem isso, é bem isso. Eu queria trazer isso, sabe? Por isso que eu tava pensando no podcast. Muito boa ideia. Porque aí gostei. podcast você troca ideia, né? Assim. Aham. Agora, só uma live, por exemplo, Aham. a live as pessoas não acabam não assistindo. Uhum, Né? sim. O podcast acho que tá mais em alta. assim, É, tá fica legal? mais legal. Gostei dessa ideia. Já pensou no nome? Pior que não, Não, você ainda não. acredita? Ah, Pior que não. é um projeto meio novo ainda. que você... É um projeto ainda que tá na sementinha. né? Entendi, entendi. Legal. Legal, quando tiver, É. você chama nós, hein? Eu quero lá seu podcast. Mas Vai aí dar um vai round ter, de que, vai ter cobaia. que passar. Então, mas aí vai ter que passar pelo processo. Ah, demorou. E o jogo, né? Vou falar do espelho lá. Isso. Legal. Muito legal. Né? Muito obrigado, viu, pela sua presença. Foi legal. muito legal. Nossa, acho que eu nunca conversei Nossa, tanto. quase 2 horas, nunca conversamos. Acho que foi Sério? o nosso. Ai, se deixar, tem mais coisa pra falar. Verdade. Parece que tem. Foi Não muito é? legal, muito Ah, legal. eu que As agradeço. pessoas que tiver curiosidade, entra lá no Instagram dela, dá uma olhada nos conteúdos. Você faz live todo dia de manhã? Pois é, quase. É, né? Sugoi, cara. Sabe por quê? Porque tem coisas que, assim, na verdade eu não me programo, né? Eu Aham. tenho uma melancólica. Combinação aí, eu sou sanguíneo. Eu sou sanguínea, então sanguínea é muito sentido, né? Ah, E aí, no momento que eu tô lá, às vezes eu lembro de algo que seria interessante as pessoas aprenderem. Uhum. Aí eu ligo a live. legal. Porque também, logisticamente, já tá gravada, já fica lá. Sim. Não precisa editar, Entendi. então fica mais fácil. Acompanha ela lá no Instagram, que tem muito conteúdo legal, muita coisa pra você pensar Tem. sobre você. Tem. Né? Ter uns insights ali, pensar assim, tá tudo bem aí com você, se conhecer um pouco melhor, né? Exato. Até pra quem tem filho, né? Sim. Quem tá numa relação um pouco meio turbulenta, né? Lenta. Isso ajuda bastante mesmo. Muito. Mas brigadão por hoje, viu? Obrigada. Será que a Mari tem alguma coisa pra É, falar? se Alguma coisa que tiver- deixa de falar? Alguma coisa que você queria falar? Sim. O que eu queria falar? É. Só assim, realmente, das pessoas despertarem para esse autoconhecimento. Uhum. Né? Assim, saber que a vida vai muito além da sua vida automática. E assim, eu acho que a primeira coisa é as pessoas entenderem que ela tem uma vida que é única, Uhum. é uma só, É não verdade. existe outra, né? Por mais que as pessoas às vezes acreditem em outras coisas, Aham. mas aqui no momento é uma só. Aham. Então, é fazer dela valer a pena essa Com vida, certeza. mas valendo a pena sendo muito fiel a você mesma. E como é que você vai ser fiel a você mesma sendo que você nem se conhece? A gente se empenha em conhecer muito o outro.
relacionamento. Mulher, esposa, filhos, amigo. E agradar o outro. Mas a gente não para se conhecer e se agradar. Verdade. Né? Então, é o que fala. É ter uma vida que vale a pena ser vivida. Né? E para que quando aconteça, às vezes, né? Não é focar nisso, mas uma situação, às vezes, que você está refletindo sobre a sua vida e parar para pensar e falar, não, valeu a pena. Eu fiz tudo aquilo que eu queria, eu sabia o que eu queria, né? Eu deixei um legado, eu tinha noção do que eu poderia estar causando nas outras pessoas. Legal. Né? Então, é ter esse autoconhecimento. É bonito, buscar isso, gente. É buscar isso. Porque, assim, a melhor vida que você pode viver é você sabendo quem você é. É a melhor vida. Legal. É a melhor vida, de verdade. Caraca, esse foi profundo, hein? Você fez eu pensar, hein? Eu vou ficar um tempo pensando sobre isso. Gostei. Legal. Viver uma vida que lá na frente, lá... vale a tenha pena. valido a pena, né? Sim. Ter vivido essa vida, né? Sim. Isso é bonito mesmo, gostei. Né? Legal. Mas é o que fala, não adianta só ouvir. Né? Que nem... ouviram aqui o podcast, acharam legal, mas vai atrás. É diferente, né? Vai atrás, né, do conhecimento. Não precisa ser através de mim, pode ser através de qualquer outra pessoa, né, qualquer outro profissional. Mas ir atrás de realmente falar, a minha vida precisa ter mais valor, né? Ter Eu mais... primeiro, né? Exatamente. Verdade. Eu primeiro. E uma coisa que eu falei esses dias com uma mentorada, enquanto você não se dá prioridade... Por mais que você pense, porque a gente mulher tem muito disso, né? Às vezes homem também. Não, eu dou o meu melhor por outro. Se você não se conhece, não se dá importância, esquece e tenha certeza que o seu melhor, que você acha que é o melhor, são as suas migalhas. Porque se você não se prioriza, não tem como você dar o melhor pro outro. Você dá somente migalhas. Entendi, caraca. Mais profundo ainda. É forte isso, não é? Forte, legal. Eu gosto disso. Porque a gente, que nem a gente sanguínea, é muito assim. Não, eu dou o melhor pro meu filho. Ah, tá. Você sabe quem você é? Não, então você não dá o melhor pro seu filho. Isso incomoda. A gente saber que não dá o melhor. Né? E aí, talvez, tem muitas pessoas que possam se incomodar a se conhecer. A se priorizar, né? Tem razão. Caraca, essa foi boa no final. Mas brigadão, gente. Quem tiver curiosidade, entra lá no Instagram. Como que é o nome do seu Instagram mesmo? Eu sou Mari Moria. Isso, eu gosto disso também. Legal também. Procura lá. Eu sou Mari Moria. Vai estar lá tudo fixado lá nos comentários, tudo certinho. Dá uma checada lá, beleza, gente? Bora se conhecer mais. Pros filhos, pelos irmãos, por você mesmo, principalmente. Sim. E só agradeço por hoje. Brigadão, gente. Obrigada. Foi uma honra estar aqui. E é muito divertido o ambiente, gente. Que muito bom, engraçado. Que bom. Vai ter parte 2, hein? Porque eu acho que dava pra conversar umas 4 horas aí, né? Dá pra gente trazer muita coisa, hein? Dá, verdade. Pode contar com a gente. Se você precisar, tiver algum evento, demorou. tiver alguma coisa, a gente posta lá no nosso Instagram também, pra dar uma força, pra todo mundo saber mais, né, sobre isso. Sim, com certeza. Muito obrigado. Arigatou, né, gente? Falou, Arigatou. tchau. Bye, bye.